Fala, Dr. Marlon, tudo bem? Boa noite, muito boa noite. E aí, Tudo como certo? é que você tá? Tudo bem, tudo jóia. Hoje nós temos um convidado no nosso podcast, tá? Um cara que eu aprecio muito como pessoa, como profissional. Foi meu professor tutor na residência de clínica médica, na disciplina de endocrinologia. Estamos aqui hoje com o Dr. Ricardo Bizelli. Tudo bom? Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela Seja apresentação. muito bem-vindo. Bizelli, eu queria que você começasse se apresentando, tá? Eu queria que você Legal. dissesse de onde você a sua formação, como é que a gente chegou até aqui. Vamos lá, então. Primeiro, obrigado pelo convite. Obrigado, Marlon. Aí. Parabéns aí pela estrutura fantástica. Então é o seguinte, eu me formei em 2002 em Londrina, né? Daí fiz clínica médica lá também. Tá? Daí vim fazer endocrinologia aqui na Federal do Paraná, em 2006. Né? Daí eu, já em 2008, assim que eu acabei a residência, já vim para Ponta Grossa. Estou completando 15 anos aqui na cidade já. Tá? Nesse período eu participei da preceptoria da residência na Santa Casa, né? Quando você passou lá, na época do Diogo, né? Do Pinomo, né? Daí eu fui para o EPG em 2015. Daí eu fiquei lá até 2017. Agora todo esse pessoal formado já, né? Todos O pessoal tá ficando colegas velho. também. Que é interessante, né? Como é que você vê a diferença de passar na vida do colega de professor, né? O cara, ele discute o caso com você assim, mas viu? Perguntando o que você acha do caso. Eu falei, pô, agora nós estamos juntos. Agora nós somos colegas, né? Então, assim, muito legal fazer parte disso, assim, mas o problema de universidade, mesmo na Santa Casa ou na UEPG, foi que é difícil você encadear um trabalho de longo prazo no sistema público, né? Então, hoje você vê hoje que a universidade particular está tomando toda a força do ensino médico, né? Então, daí em 2017 saí, e eu saí porque tinha uma colega com um concurso que até hoje ela não foi chamada, já são 6 anos, e não preenche a vaga. Então, só tem a Giana, né? Minha colega coordenando toda a endocrinologia. E o curso do EPG é bem forte, né? Você vê que desfalque que fica no curso, né? Desde então, tenho feito mais consultório. Entendi. Tá no consultório, a Clínica do Metabolismo? Na Clínica do Metabolismo, isso. A gente fundou a Clínica do Metabolismo em 2015, né? Bem nessa época que eu fui para o EPG também, eu com a minha esposa, Fernanda, que é cardiologista. Tá? E desde então, estamos lá, conduzindo os pacientes. Aí. Isso aí. E algum dos temas que envolvem a endocrinologia, que interessam, na verdade, a todas as especialidades, especialidades clínicas, cirúrgicas, principalmente no caso da cirurgia plástica, que é um tema que eu acho muito interessante, que eu sei que você trabalha bem, é a questão do emagrecimento. Certo. Né? Eu vejo você falar bastante sobre o emagrecimento, eu acho interessante porque envolve uma questão de saúde, como é o caso da nefrologia, que o paciente que chega obeso, ele chega com diversos fatores de risco para desenvolver uma doença renal. E tem a parte estética também. Né? A parte estética, o paciente que emagrece, depois ele precisa fazer uma correção estética com a cirurgia plástica. Como é que é a abordagem do endocrinologista na questão do emagrecimento? O paciente chega com você com um sobrepeso, uma obesidade. Como é a abordagem do endocrinologista em relação a isso? Essa pergunta é ótima. A obesidade, ela é uma doença que ainda não foi reconhecida pela sociedade como doença. E isso é uma coisa importante porque o próprio paciente ele já vem com a ideia pronta. Veja você, por exemplo, na nefrologia, se você fala para ele que ele tem uma glomerulonefrite, ele não tem uma ideia pré-concebida do que é isso. Então, qualquer orientação que você dá para ele acata, arrisca, ele obedece tudo aquilo que o nefrologista disse. Já na obesidade, não. O paciente ele chega com a ideia pronta na cabeça. Então, você começa, já na consulta, tendo que mostrar para ele por que é uma doença. E hoje a gente tem visto até na discussão da sociedade quanto àquele tema sobre gordofobia, né? Que aquele paciente que ele não quer ser visto como doente. Então, você ainda tem uma discussão até ideológica em cima disso. Então, o paciente que ele chega para você, a grande dificuldade que nós temos no controle da obesidade é a ideia pré-concebida. Então, a pessoa já passou por vários colegas, já passou por nutrólogos, nutricionistas, pelo cardiologista, pelo ginecologista, e cada um com a sua opinião, e que muitas vezes o próprio médico, ele também não enxerga como doença. Se nós formos ver,
a obesidade ela foi reconhecida como doença em 2015. Então, ela é uma doença extremamente precoce. Então, quando você fala para o paciente essa ideia de doença, a ideia é que ele tem que você está criticando ele por uma causa psicológica, como se fosse uma doença psiquiátrica, a pessoa que só pensa em comida. Eles confundem muito a obesidade com compulsão alimentar. Então, compulsão Não alimentar... necessariamente uma coisa está relacionada à outra. Não, está muito relacionada, sem dúvida. Mas o que a gente não entende é que são doenças diferentes. Da mesma forma que a obesidade e diabetes são doenças diferentes, mas muito conectadas. Tá? Você vê na tua área, diabetes com nefrologia está super conectado. Sim. Mas com certeza a insuficiência renal crônica é uma coisa e o diabetes é outra. Tá? Então a grande dificuldade que a gente tem com o paciente é a ideia que ele já vem. Então se você coloca a sua ideia, que longe de estar certa, eu preciso passar a minha opinião e você conflita com a ideia que a pessoa já tem. Já vem pré-concebida, né? Exatamente. O Marlon deve pegar muito paciente que chega no consultório procurando um cirurgião plástico querendo emagrecimento. Sim. É até interessante as ponderações aqui do Ricardo, porque, veja, a gente tem que aprender e evoluir todo dia, né? Eu, em geral, tenho um entendimento já um pouco diferente. Eu não tinha esse conhecimento, desse reconhecimento da obesidade como uma doença. Sim. Eu sempre tenho uma tendência a lidar com a obesidade como uma condição. Uma condição que predispõe a diversos problemas de saúde. Para mim, os problemas de saúde mais relacionados, os cardiovasculares, os respiratórios, os metabólicos. E isso interfere diretamente na minha conduta. Então, muitas vezes as pacientes passam pela consulta e eu recomendo. É necessário uma adequação do peso. Não como um pré-julgamento de eu achar que você está acima ou abaixo, mas como uma condição para que os seus riscos cirúrgicos sejam menores. Então, o que eu vou reduzir com a obesidade, com o tratamento da obesidade? Eu vou reduzir o risco cardiovascular, eu vou reduzir o risco de pequenas intercorrências, uma inflamação de ferida, uma infecção, uma deiscência, todas essas alterações mais comuns. Eu vou reduzir o risco de embolia, eu vou reduzir o risco de pneumonia, tudo isso com um fator de risco evitável. Então, quando a gente pensa na cirurgia, eu posso operar o paciente com um fator de risco a mais ou com um fator de risco a menos. Você sempre pesa pelo fator de risco a menos. Mas o meu entendimento sempre foi de uma condição e não de um problema de saúde já reconhecido, né, no meio científico. Então, eu achei bem interessante a ponderação e eu queria entender um pouquinho melhor qual que é o limite para reconhecer como doença, então, que é um conceito novo para mim, e não doença. A partir de quando a gente considera o ganho de peso, o sobrepeso ou a obesidade como doença? A pergunta é ótima e ela é bem pertinente pelo seguinte: quando eu começo a defender a ideia para o paciente de que ele tem uma doença, eu preciso convencer ele. E como é que eu convenço? Eu sempre pergunto para o paciente o seguinte: você não conhece alguém bem magro? Essa pessoa segue alguma dieta? Então, assim, a gente sempre associa a pessoa magra como alguém que come corretamente. E o próprio magro, ele sente que come corretamente, afinal ele está magro. Então, as pessoas que nunca engordaram, elas realmente entendem que fazem o correto e que quem engordou fez algo errado. E como é que eu descobri isso? Quando eu engordei. E para mim, até por uma ironia do destino, quando eu completei a residência de endocrinologia, eu estava com mais de 100 quilos. Então, quando eu vim para Ponta Grossa, que daí você tem uma rotina como residente e outra rotina como médico especialista, Muda tudo. Você tem um interesse muito maior no mercado privado pela redução do peso. Eu me vi naquela situação. Ou eu controlo esse peso, ou eu vou ter que mudar de ramo. E nesse momento eu me vi como um paciente com a obrigação de controlar o peso. E aquele momento que me fez ver que realmente se tratava de uma doença. Porque se eu pensar apenas em reduzir o peso, qualquer dieta bem feita eu consigo isso.
Mas como é que eu vou manter esse peso perdido por uma carreira? Então, nesse momento, eu percebi que a grande luta é como controlar o peso no longo prazo. Já são 15 anos já. Curiosamente, semana que vem eu completo 15 anos, dia 20. E isso, viver essa doença como paciente, que me fez ver como realmente doença. Por quê? Porque se você pega uma pessoa com o peso mais baixo, essa pessoa, de forma alguma, ela é um exemplo de alimentação. Mas daí todo mundo finge que não vê. Até uma brincadeira que eu faço com os pacientes, eu falo assim, quando você for numa pizzaria, dá uma observada no prato de quem é bem magro. Você vai ver se essa pessoa ela faz uma alimentação fantástica. Então, o limite não é necessariamente o peso, mas é o estilo de vida e a alimentação? Exatamente no sentido do que essa pessoa ela está no peso que ela gostaria, seja esteticamente, seja em termos de saúde. Vamos pensar em termos estéticos. A maioria das mulheres sempre gostaria de perder mais alguns quilos. Mas por que ela não consegue? Porque ela associa a perda de peso com dietas restritivas. Então ela pensa, para eu chegar no peso que eu quero, eu vou ter que eliminar tudo aquilo que eu gosto da minha rotina. Então a pessoa não entende que aquele peso não está no controle dela. Ela entende que ela está comendo errado. Então, a associação que a sociedade faz com a obesidade é de um erro alimentar e não de um controle hormonal inadequado. A melhor forma para a gente, como médico, de entender isso seria eu pegar uma pessoa que não é diabética. Se eu for fazer uma dosagem da glicemia dele, não vai estar por volta de 70, 140? Mas que esforço essa pessoa fez para isso? Nenhum. O próprio controle hormonal fez isso automaticamente. Então, uma pessoa que não é diabética, ela não faz nenhum controle específico. E mesmo assim, ela não fica se gabando, olha, eu não sou diabético por causa disso. Não, ele não é diabético porque os hormônios deles estão fazendo o serviço. E no diabético? Os hormônios não estão fazendo o papel deles, por isso é uma doença hormonal. Na obesidade, a única coisa que muda é a dupla de hormônios. Enquanto a gente tem no diabetes insulina contra o glucagon, na obesidade a gente tem a leptina contra a grelina. Mas todo o raciocínio fisiopatológico da obesidade é muito semelhante da obesidade com o diabetes. Por isso que a gente tem até essa conexão. Deu para entender assim, mais ou menos? Deu. Então, assim, a melhor forma da gente entender para o paciente leigo, ele se perguntar o que é comer livremente. Esse até foi um tema que eu coloquei no Instagram semana passada. Foi o primeiro episódio de uma sequência que eu tenho publicado. O que é comer livremente? É comer de acordo com a sua fome e de acordo com a sua vontade. Isso é o normal, correto? Se a pessoa ela tem esse controle hormonal inadequado, comer livremente vai colocá-la próxima ao peso máximo que ela já teve na vida. Se a gente perguntar no histórico de uma pessoa que nunca conseguiu emagrecer, você vai ver que ela está próxima do peso máximo que ela já teve, mesmo que seja 10 anos atrás. Eu que cheguei em 102 quilos, se eu fico algumas semanas sem seguir a dieta, eu caminho a passos largos para 102 quilos. Então, quando você começa a entender que a diferença não está em comer certo ou errado, mas comer livremente ou planejadamente, a gente entende que, normalmente, a gente quer comer de forma livre. Mas se a pessoa quiser controlar o peso, ela vai ter que comer de forma planejada. E aí envolve essa pessoa assumir a necessidade de comer planejadamente. E aí que eu falo assim, por que eu preciso comer planejado? Porque se você comer livre, a sua doença vai te levar para o peso máximo. E aí ela começa a lembrar, realmente, toda vez que eu dou um tempo na dieta, eu volto naquele peso rapidamente. Daí ela começa a entender o porquê que a obesidade é uma doença. Aí eu tiro aquela coisa do descontrole emocional, daquela fraqueza. Não sei se deu para... Deu? A questão ela é muito mais, então, metabólica do que alimentar. Perfeitamente. Só que perfeitamente. Envolvendo a questão alimentar, está adequando aquele metabolismo, a pessoa tem que ter um controle do que se alimenta para adequar o gasto dela. Basicamente isso. Ou seja, aquela máxima de o meu metabolismo é lento, ela é em partes verdade. Mais ou menos, porque veja bem, se o nosso metabolismo ele fosse realmente lento... Isso, eu tô dizendo isso assim, até em termos leigos, né? Mas o que a pessoa diz? Veja bem, se ela tem um metabolismo lento ao estar obesa, ela não era mais magra anteriormente? Quer dizer que o metabolismo dela era mais rápido antigamente?
Você percebe como é que isso é um contrassenso? Para essa pessoa chegar num peso excessivo, por exemplo, eu tinha 78, eu fui para 102. Se o meu metabolismo ele lentificou com esse ganho de peso, isso me faria ganhar peso de forma exponencial, em direção ao infinito. E é exatamente o contrário que acontece. Eu ganho peso rapidamente e estabilizo num platô mais alto. Isso mostra que o metabolismo acelera com o ganho de peso. Então, quando a gente fala que o metabolismo de uma pessoa é lento, isso é exatamente o contrário. Por isso até, igual na cardiologia, na nefrologia, por isso que o paciente ele tem uma frequência cardíaca mais alta, ele é mais ansioso. Por quê? Porque ele tem um metabolismo acelerado. É uma questão adaptativa do próprio corpo para Perfeitamente. conseguir manter o peso maior. Isso, para aguentar aquela carga corporal maior. E da mesma forma, explica por que uma pessoa, quando ela emagrece rapidamente no começo e atinge um platô. Porque o metabolismo retrai em defesa. O nosso corpo, na verdade, ele não entende por que a gente quer emagrecer. Então, a pessoa está fazendo o plano certinho e ela percebe que está perdendo efeito. Eu vejo até colegas dentro da endocrinologia que quando o paciente atinge o platô, eles suspendem o tratamento. Com a ideia de que o remédio não está fazendo mais efeito, vamos suspender. Imagina se você usa losartana para controlar a pressão e assim que controla, você suspende. Vê se faz sentido. Mas foi bom você puxar esse link da losartana, porque assim, eu acho que... Você deve ver isso já. Sim, muito. Mas assim, eu acredito que a obesidade, assim como a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, as doenças crônicas de uma maneira geral, né? Perfeitamente, você chega num determinado controle e eu acho que às vezes o mais difícil é você manter isso. E a alimentação vai entrar como se fosse um medicamento que você está tomando. Né? Então, você não toma a losartana 2 vezes por dia para controlar a sua pressão, então você tem que comer determinados horários, determinados alimentos para controlar o seu peso, para controlar o diabetes, para controlar a dislipidemia. Né? Eu acho que entra numa gama de doenças crônicas que a obesidade está incluída nisso. Então, para mim, por exemplo, chega um paciente se queixando de obesidade? Não, porque não é minha especialidade, mas o paciente obeso, ele é mais hipertenso, ele tem mais associação com o diabetes e, consequentemente, é um paciente que vai ter alteração de rim, um paciente com fator de risco para ter uma doença renal crônica. Então, tratando o sobrepeso, a obesidade, a hipertensão, o diabetes, né, que são as principais causas de doença renal crônica, com certeza esse efeito vai ser benéfico no rim também. Então, não adianta a gente querer, o paciente chegar lá para mim e querer, me dá um remédio pro rim. Não. Tem muita coisa antes de chegar no rim. O rim geralmente é consequência nesses casos. Ele não é a causa. A ponta do iceberg. Exatamente. Um ponto importante que você disse, que assim, por que a sociedade ainda não aceita como doença? Tem 2 motivos. Um deles é que o tratamento não é medicamentoso. Então, assim que nós tivermos um medicamento que só com o uso eu reduzo o peso, a pessoa vai começar a incorporar a ideia. Hoje ainda se tem essa ideia de que remédios emagrecem, o que é falso. Então, mesmo os mais modernos, como o Saxenda ou o Ozempic, eles têm uma redução de peso mínima. Tanto é que uma coisa que as pessoas não falam é que os estudos clínicos sempre comparam placebo com o medicamento. Ambos os braços têm uma dieta junto. Porque a própria indústria não vai colocar um braço só com o medicamento, porque vai mostrar o quê? Que o medicamento não emagrece. Então, assim, que super medicamento é esse que precisa de uma dieta? Então, a gente faz um medicamento num paciente para fazer o serviço por si só. Mas o medicamento ele é tão ineficiente na redução do peso que eles nem colocam no estudo. Então, podem observar, qualquer um desses estudos clínicos, inclusive os próximos, agora vai ser lançado esse ano a tirzepatida, que é um medicamento que ele promete 22% de redução de peso. Nossa. O que seria, sim, próximo ao resultado da cirurgia bariátrica. Eles só não falam que tem uma dieta hipocalórica por 18 meses junto. Agora, eu fiquei um pouco confuso, assim. Eu vou te colocar contra a parede. Pode? Já me fazem isso o dia inteiro. Sobre a conduta. Porque você falou, assim, de que o controle, fazendo uma analogia da pressão, se usa uma losartana, e que o controle da obesidade, ela também depende de alguns cuidados. Agora, a dúvida: o cuidado é medicamentoso ou o cuidado é suportivo, clínico? Exato. O medicamento dentro da obesidade, ele é vendido como uma opção à dieta.
Só que isso ainda não existe. Como eu falei, mesmo os medicamentos mais modernos, todos eles só são estudados com uma Em dieta outras junto. palavras, então, assim, só para ser mais objetivo, o tratamento, ele é o Ainda controle dietético, Perfeitamente. uma adequação. Perfeitamente. Perfeito. E assim, E quando a gente, vou te instigar, claro, 3 claro. perguntinhas diretas. à vontade. E daí, quando a gente pensa num adjuvante medicamentoso, ele é de inibição de apetite ou ele é hormonal? Boa pergunta. O estudo, quando ele compara o braço placebo e medicamento, ele mostra a diferença significativa. Se ele tem segurança e ele tem diferença significativa, não há por que não usar, exceto pelo custo. Então, hoje a gente tem no Brasil a sibutramina, que tem um custo acessível. O Orlistat, que é mais antigo, ele é menos potente, mas ele já tem a sua versão genérica, então ele pode ser manipulado. Então, assim, a gente consegue fazer esse tratamento, mas ele é muito fraco. Mas os mais modernos, como o Saxenda e o Ozempic, eles são muito caros. Então, mais pacientes conseguem controlar a alimentação com o medicamento. Só que eu tenho que enfatizar para o paciente que o tratamento medicamentoso não é uma opção, ele é um apoio ao tratamento. Essa é a dificuldade, porque assim, um medicamento que realmente seja para emagrecer, a pessoa não precisaria fazer a dieta. Esse é o ponto. Então, quando você fala, ele é um tratamento suportivo, não, é que a gente não considera comer de forma planejada um tratamento. Então, assim como eu tenho uma deficiência de vitamina D, que pode ser resolvida com uma maior exposição ao sol. Entendeu? Então, assim, a sociedade enxerga tratamentos, pílulas e cirurgias. Mas ele não entende condutas. Então, uma pessoa que tem fibromialgia, se ela trabalhar o sono dormindo com uma maior higiene do sono, ela tem uma melhora da fibromialgia. Mas a pessoa não entende isso como um tratamento. Atividade física. Atividade Você física. pede para fazer com fibromialgia, Puxa, é um exemplo regularmente, crucial. Você ele quer o entende? remédio, Por ele quer a exemplo, medicação. pensando na insuficiência renal crônica, o risco que a carambola tem de ser neurotóxico, essa orientação não é um tratamento? Entendeu? Então, assim, o tratamento, ele envolve muito mais que uma pílula e muito mais que um evento cirúrgico. Ela envolve, na obesidade, crucialmente comer de forma planejada. Já no diabetes, você consegue baixar a glicose com insulina, com medicamentos, com uma série de medicamentos e com dieta também. Então, dieta é uma opção no diabetes. Na obesidade, não. É a única forma. E o que é cirurgia bariátrica nesse processo? É uma obrigação do paciente seguir o plano. Então, por mais que ele não queira seguir o plano, a cirurgia impede ele de sair do plano. Então, em suma, a obesidade tem 2 tratamentos apenas. Comer dieta, fazer o planejamento alimentar por vontade própria ou obrigado pela cirurgia bariátrica. E em que momento que você vai indicar uma cirurgia bariátrica para o paciente? Até onde você tenta? Qual que é o limite que você impõe? A cirurgia bariátrica ela tem uma indicação muito formal, tá? Que seria quando o índice de massa corpórea ele passa de 35 kg por metro quadrado, associado a comorbidades, como hipertensão e diabetes, ou quando o IMC, que é o índice de massa corpórea, ele passa de 40 kg por metro quadrado, chamada obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. Esses pacientes, eles têm a indicação. Então, em termos burocráticos, eles têm que saber que há indicação. E não cabe ao médico negar isso ou não. Porque muitas vezes, uma coisa que é muito importante dentro da obesidade, o paciente ele vai ter a vontade ou não de ir para esse procedimento. Então, aquele paciente que é reticente em relação à cirurgia bariátrica, você tem que, na anamnese, perceber qual que é o interesse dele. E se ele tem interesse de fazer a cirurgia bariátrica e não tem indicação, a gente tem que orientar ele que não seria uma boa. Mas aquele paciente que tem indicação e se dispõe ao processo, ele tem que ser totalmente preparado para esse procedimento. Até porque hoje a gente tem uma disponibilidade de profissionais muito grande. Então, se você pensa em desaconselhar o procedimento, se a pessoa está disposta, ela vai achar alguém que autorize, que aconselhe, que libere o procedimento. Então, acho que cabe mais ao médico, dentro da obesidade, uma orientação completa. Até uma coisa que me chamou a atenção é que quando eu estava na UEPG, um aluno falou para mim assim, eu vejo que você gosta bastante de obesidade, mas você deve odiar a cirurgia bariátrica. Eu falei assim, não, mas a cirurgia bariátrica não é uma concorrente ao meu tratamento, ela é um complemento ao tratamento.
Assim como você tem situações como uma apendicite, que o tratamento é praticamente cirúrgico apenas, ou situações que não existe qualquer possibilidade cirúrgica. Entendeu? Então, a verdade é que a gente tem que caracterizar a obesidade como doença, inclusive na necessidade de implementação da indicação cirúrgica. Eu vejo uma coisa legal aqui, que é o acolhimento. Exatamente. Talvez seja uma característica comum aqui de nós profissionais. A forma de acolher esse paciente, de trazer, de entender a problemática e de apresentar soluções. A solução, ela não precisa ser uma, reta, cega. A solução, ela pode ser de diversas maneiras, a beneficiar da melhor maneira possível aquele ser humano, né? E daí, entrando nessa realidade, eu vejo que muitos dos pacientes que sofrem com obesidade, que têm essa tendência de ganho de peso, eles vivem um efeito sanfona. O que para a cirurgia plástica é terrível, porque existe uma tendência de piora de qualidade de pele, de flacidez. E os pacientes, muitas vezes, não entendem a conotação da flacidez, a diferença entre flacidez de pele e acúmulo de gordura localizada, trazendo, na minha realidade, aquela situação de, puxa, mas isso eu consigo melhorar com a academia. Não. Quando for gordura localizada, consegue. Quando for flacidez de pele, não consegue. Na absoluta maioria das vezes, né? Então, assim, pro Cancelli, essa coisa de oscilação de peso, ela traz algum problema nefrológico maior, um problema renal maior? Existe uma preocupação disso também? Como interfere para mim? Na sua realidade, você observa isso como uma constante nos pacientes? É mais relacionada a tratamento medicamentoso? É mais relacionada a outros tipos de abordagem? Então, daí... Eu acho assim, o paciente, quando ele tem uma dificuldade de seguir um plano, seja na questão da obesidade, ele vai ter uma dificuldade de seguir o plano na questão da hipertensão, ele vai ter uma dificuldade para seguir um plano na questão do diabetes, da doença renal crônica, porque é um perfil. Absolutamente. É um perfil. Isso mesmo. Né? Então, você fala com um paciente, por exemplo, assim, o paciente não precisa nem ser doença renal crônica, o paciente com nefrolitíase. O paciente tem uma pedra no rim lá, 2, 3 pedras no rim, e você está fazendo a investigação e eu já falo para o paciente o seguinte, olha, independente da causa da sua pedra, você tem que consumir, você tem que tomar água. Toma bastante líquido. Né? O que seria bastante líquido? Para uma idosa que fica em casa, que tem que né, não se movimenta, não faz atividade física, calcule lá, cerca de 35 ml por quilo de peso. Um paciente jovem que pratica atividade física, que transpira, que tem uma massa muscular, 50 ml por quilo de peso, por exemplo. Deixa eu fazer uma conta aqui, que eu tomo muita água. Faça. Aí você fala para o paciente, olha, isso aqui vai ser o principal fator agora, antes da gente investigar, da gente definir o que você vai ter que fazer de tratamento, de prevenção. Acho que eu posso tomar água tranquilo. Eu não tenho um cálculo de porcentagem, mas eu tenho absoluta certeza que menos da metade dos pacientes seguem. Pegar um copo d'água e tomar. Só te interrompendo. Tem, assim, um volume de água que ele passa a ser... dano para o rim? Tem. Paciente que faz poliúria, né? Que toma muita água, tem aquela potomania, que é aquela lesão frontal. O paciente a gente vê muito na questão da neurologia. E a partir de ele quando faz se torna o sódio vai lá para baixo. Não tem um valor individual que depende do quanto você gasta. Uhum. Então, que nem eu falei para você, pega um paciente jovem, o cara pratica atividade física, transpira, ele toma 4, 5 litros de água por dia, para ele pode não fazer a mínima diferença. Agora, se você pega uma senhora de 80 anos que pesa 45 quilos e toma 5 litros de água por dia, ela vai fazer uma hiponatremia, vai fazer uma lesão cerebral. Então, é individualizado. Mas numa média daria para dizer assim, que o ideal seria entre 35 e 50 ml por quilo de peso. Aí depende, aí você tem que individualizar de acordo com cada paciente. Se algum dia você me vê confuso assim, então é hiponatremia. Tomou pouca água, hiponatremia. Não, foi muita água. Foi muita água. Então assim, se o paciente tem dificuldade para tomar água, quem dirá ir no mercado, fazer uma compra correta e bolar sua alimentação de uma maneira adequada, tomar as medicações no horário certo. Né? Tem paciente que está com a hipertensão descontrolada, com insuficiência cardíaca descompensada, né? Tá tudo errado. Aí você vai ver, as medicações estão prescritas corretamente, era para estar tudo bem. Por que não está? Uma aderência. E a aderência, ela serve na alimentação, ela serve na água, ela serve no comprimido
na vida como um todo. Então eu vejo que oscilar peso, oscilar hipertensão, oscilar diabetes... Você associa com essa falta de disciplina, eu acho de adesão sim. ao tratamento. Acho que sim. Mas há um ponto importante nessa má aderência, que assim, a gente tem que tentar tirar um pouco do paciente, porque cada um tem o seu interesse em seguir aquele plano. Eu acho que cabe mais a gente facilitar ao máximo esse plano. Porque certeza. muitas vezes eu coloco para você, eu te digo até como paciente, você coloca um plano assim, ó, você vai comer isso aqui. Será que a pessoa gosta daquilo que você colocou? Só ali você já aumentou a má aderência. Então, quando a gente tem um plano fixo, que a gente vê, dá um exemplo assim, naquelas abordagens onde são as mais famosas, tipo low carb, dieta cetogênica, aquelas dietas mais da moda. Né? São dietas tão restritas, tão distantes da realidade, que elas dão um resultado de curto prazo muito grande e que não tem qualquer tipo de aderência no longo prazo. E muitas vezes a pessoa até se seduz com esse resultado de curto prazo, mas ela não entende que foi justamente aquele contraste absurdo. Por isso que eu valorizo tanto aquela pessoa que consegue manter no longo prazo. Então, de nada adianta eu pensar apenas na perda de peso e não pensar na manutenção. Mas se a gente passa para o paciente um plano apenas pensando no emagrecimento, você é culpado também de não pensar na manutenção de longo prazo. Nessa aderência. Exato. Então, assim, é fácil para o médico falar assim, mas o paciente também não segue. Ok, mas qual que foi a sua parte que você errou? Então, você poderia ter facilitado. Você poderia ter trabalhado a dieta com o que ele gosta. Ao invés de colocar uma dieta e esperar que a pessoa goste. Até me chamou a atenção, eu estava vendo hoje todo mundo tem a sua própria dieta, né? Mas um vídeo, inclusive num podcast também, onde era um lutador, se eu não me engano, um lutador de MMA, que ele explicou a dieta dele. Ele falou assim, em primeiro ponto, a pessoa precisa passar a gostar daquilo que faz bem à saúde. Naquela frase eu desliguei o vídeo, eu falei, isso é meio óbvio, né? E quando a pessoa não gosta, como é que faz? Então a impressão que dá é que assim, todo mundo tem a obrigação de gostar do que faz bem à saúde. Se você não gostar, não há o que fazer. Será que a gente não precisa levar em conta que a pessoa não vai simplesmente abandonar aquele pão com manteiga que ela gosta? Ah, mas ela tem que abandonar. Sim, mas ela não vai abandonar. Como é que a gente faz? A gente deixa de tratar o paciente? Então, eu acho que o ponto tem que ser também dos médicos, no que você falou de acolhimento, entendeu? Que muitas vezes eu pego um paciente que ele não tem o discernimento para você fazer uma dieta muito complicada. Então, eu tenho que ensinar para ele uma dieta que ele consiga entender. Eu não posso simplesmente, ele não consegue entender a dieta, então eu não vou nem tentar. Não, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Nem que seja uma forma mais simples, mais fácil para o entendimento. A gente tem bastantes pacientes da zona rural, por exemplo. São pacientes assim que você não pode simplesmente entregar uma dieta pronta. Ele vai se alimentar com aquilo que ele planta na horta dele. Então, tem tantas nuances nessa aderência para você que eu trazer o acho paciente para o tratamento. Que ao né? médico, se ele realmente quer acolher o paciente com obesidade, ele tem que levar em conta que você tem que fazer a sua parte. E não apenas esperar que o paciente tenha aquela aderência dos sonhos. Né? Sabe como que eu vejo isso também? É paciente que está com polifarmácia. Né? Então, tem pacientes que usam duas, três medicações para hipertensão, por exemplo. Não, eu ia falar Aí de ele outra usa coisa. ele usa uma que é de 8 em 8, outro que é de 6 em 6. Às vezes você consegue pegar essa prescrição, adaptar com medicações mais modernas. Aí às vezes entra a questão do custo também, mas você consegue, de repente, de 10 medicações que o paciente usa, reduzir para 4, com menos tomadas ao dia. Isso também aumenta a aderência. Sincronizar, né? Mas esse é o seu esforço. Entendeu? Então, eu acho que o papel do médico, ele tem que tentar facilitar essa aderência. Você tem razão. Agora, a gente também vê outros pacientes que não necessariamente têm uma obesidade, mas que tem uma tendência mais fit e tudo, e isso vai caber também, acho interessante. Mas com uma tendência a buscar na loja de suplemento a proteína, buscar o polivitamínico, às vezes pool de vitaminas, pool de proteínas, que do ponto de vista de metabolismo, para o paciente ter um metabolismo seja renal ou seja um metabolismo hepático, a maioria, né, é um dos dois, né, que pode trazer algum malefício para esse paciente. Então, vamos lá, o cidadão começou a fazer um cuidado, ele, de repente,
entrou numa onda fit, daí ele começou a ter uma mudança do corpo com exercício, aí ele chegou num certo limite e buscou um suplemento. Dentro desse suplemento, ele começou um polivitamínico de alta concentração, ele começou uma proteína de alta concentração e, eventualmente, começou a fazer uma reposição hormonal. Quais são as consequências disso? Porque isso não é só bom, né? Muita vitamina ou muita proteína ou também uma complementação, como é o que a maioria das pessoas considera, né, as reposições hormonais, não como uma suplementação, mas como uma complementação, pelo menos é o entendimento delas, não é uma desculpa para passar por cima daquilo e não assumir que está fazendo um uso hormonal mais alto com fins estéticos, né? Então, como que vocês entendem isso? Qual é a consequência disso na realidade, nas lesões renais, nas lesões hepáticas, em consequência do uso dessas medicações em demasia? Eu acho que, assim, aquela famosa frase, né? A diferença entre o veneno e a medicação é a questão da dose. Né? Até certo ponto, tudo que você exagera, ele vai trazer repercussão. Né? Então, você pega um paciente que, de repente, já tem uma alteração renal, limítrofe, já tem uma predisposição a ter uma doença renal, ele está se carregando de proteína, tem paciente que faz 3, 4 gramas de proteína por quilo de peso, é absurdo. Né? Isso vai sobrecarregar, não toma líquido suficiente, exagera na atividade física, joga CPK lá para cima. Então, você pega coisas assim que, hormônio em excesso, isso vai ter efeito orgânico. Eu sempre tive, assim, um receio de uma epidemia dessas doenças em consequência do uso em demasia, porque, claro, bem aplicados são excelentes, né? São complementos ou suplementos que ajudam muito na parte atlética, mas isso deve ser acompanhado. Existe um profissional específico para acompanhar isso? Veja, eu tenho falado isso bastante para os pacientes, que a gente tem bastante procura para o ciclo de anabolizante. Isso é extremamente comum. A gente foi de uma ponta para outra, né? Eu acabei invertendo aí. Mas não, é só para a gente ver um panorama... O paciente, eu acho que dentro do contexto. Eu acho que dentro do contexto. Um paciente obeso começa a perder peso, ele começa a se animar com a atividade física, aí ele pode chegar nesse momento. Não, mas eu tenho inclusive exemplos para isso. Eu acho que quando eu vou falar sobre o paciente que procura o ciclo de anabolizante, a primeira coisa que eu coloco para ele é o seguinte: o médico, se ele quer avaliar o paciente, ele tem que pesar benefício e risco em cada uma das condutas. Então, veja, se eu uso, por exemplo, aspirina como prevenção cardiovascular primária, eu não estou correndo risco de uma úlcera. Sangramento numa cirurgia. Isso, sangramento numa cirurgia. Quando eu faço uma lipoaspiração, eu não corro risco de uma embolia. Entendeu? Eu posso fazer uma prótese, não posso ter uma reação do enxerto. Então, sempre que eu faço uma intervenção terapêutica, eu estou correndo algum risco. E se eu tenho estudos mostrando que o uso de dose suprafisiológica de anabolizante, ele é danoso, onde que o benefício estético entra a ponto de vencer o risco? Então, o que acontece? Mas depende do objetivo do paciente, mas nunca pode ser o objetivo do médico. E isso é o ponto principal. Mas a pessoa está pedindo. Sim, mas você está sendo conivente com uma relação risco-benefício desfavorável. Então, existem muitos pacientes que falam: sim, mas o tal colega faz. Ótimo. Por favor, então procure ele. Porque esse médico, ele está sendo apenas conivente porque muitas vezes o paciente paga por isso. Mas existem situações de que é necessário uma reposição fisiológica. Exato, mas esse caso aí é um benefício comprovado. Sim. Então, por exemplo, a gente recebe... Só para diferenciar, claro, né? Não, o uso de testosterona, de forma nenhuma, ele é contraindicado. O problema é o uso dele em doses absurdamente suprafisiológicas. Então, a gente sabe que há benefícios estéticos, há benefícios de rendimento físico. Hoje, dentro do esporte profissional, é quase obrigatório o uso do ciclo de anabolizante. Isso é até meio absurdo. Eu não entendo nem por que você tem doping dentro de uma competição se todos os atletas usam. Então, vira um exercício de fuga do doping. Tá? Mas eu acho que assim, a pessoa que faz o uso recreativo, ela passou por alguém que foi conivente com aquela ação. Então, assim, isso não é uma atividade médica. Então, é óbvio que se você começa a, como diria a nossa ex-presidente Dilma, tergiversar com essas questões,
mas dura que essa palavra ela sabia usar bem. A gente começa a querer flexibilizar de acordo com o seu interesse. Ah, mas o paciente pediu, fui lá e prescrevi. Sei, mas você sabe que você está colocando esse paciente em risco. Então, não há justificativa. Ah, mas ele quer o benefício estético. Ok, então ele que procure de uma forma que seja menos arriscada. Ah, não tem, então. Então, acho que o papel do médico é realmente cuidar do que está sendo feito para aquele paciente, porque ele vai acabar procurando outro profissional que vai fazer isso. Mas você não tem responsabilidade quanto a isso. Então, a gente consegue benefícios incríveis com a reposição de testosterona, mas quando há indicação. Então, o paciente obeso, ele desenvolve uma situação chamada hipogonadismo funcional, que é basicamente como se fosse aqueles pacientes com síndrome do tireoide doente na UTI. Aquele paciente que ele está tão grave que ele começa a ter uma redução de todos os hormônios. Na testosterona funciona da mesma forma. Esse paciente, ao emagrecer, ele já começa a ter uma recuperação da testosterona sem a suplementação. Nesse paciente, vale a pena você intervir, mesmo que seja temporariamente. Daí você tem muito mais benefício do que risco. Então, esse caso que eu queria falar, teve um rapaz que foi ao contrário, mostrando que a obesidade realmente ela é regulada por hormônios e não pela alimentação. Ele é um paciente extremamente magro, que ele era extremamente complexado, porque ele tinha um IMC de 19,5, mais ou menos. E ele perguntou o que ele poderia fazer para o ajudar. Eu falei, assim, a gente vai ter que fazer um plano alimentar totalmente voltado para performance. Então, a gente aborda ele de outra forma, mas também passa pelo planejamento alimentar. Só que ele seguiu tão corretamente o plano que ele está querendo ir para o palco de fisiculturismo agora. Ele mesmo não acreditava que ele ia tão longe. Em questão de 4 meses assim, se você ver a foto dele no Instagram, agora ele só posta ele mesmo. E ele fala assim, toda hora ele marca a nossa clínica, falando, nossa, vocês... Eu falei, não é você seguir o plano. É tão difícil que a pessoa entenda que a pessoa precisa seguir o plano. O mérito é do paciente. Entendeu? É a mesma coisa que o padre ficar se vangloriando da Bíblia, eu falo para eles. A verdade é que você seguiu o que está escrito na Bíblia. E aí, o que ele falou uma vez? Ele falou, olha, e agora eu gostaria de pensar, porque eu estou querendo começar a competir. Eu falei, então, você vai ter que procurar alguém que faça ciclo, porque eu não faço. E aí ele ficou frustrado. Daí eu penso assim, mas aqui eu quero que você entenda. Aí eu estou avançando nessa relação benefício e risco. Ele até entendeu. Mas entende, um paciente de tamanho sucesso, será que eu não poderia avançar a linha? Mas eu sei que eu estou avançando a linha. Não sei se deu para entender. Entendi. Assim. Então, eu acho que benefício há. Mas eu acho que, acima de tudo, o médico ele tem que ter noção do que ele está fazendo. Sempre há consequências, né? Sempre há consequências. Na minha área, essa Sim. suplementação hormonal também traz consequências. Então, quando eu pego um paciente masculino em uso de anabolizante, é muito frequente a busca de tratamento de ginecomastia. Pelo estímulo hormonal que tem, acaba desenvolvendo a glândula mamária, que, assim como na fase de juventude ali, né, na adolescência, quando há o pico hormonal, né, que tende a ser transitório, e nesses casos, muitas vezes é indicado cirurgia. É bem comum nos atletas, né, que fazem essa reposição hormonal precisar. E nas pacientes femininas, né, o acúmulo de, eventualmente, estrias, hirsutismo, né, o acúmulo de pelos, né, em posições não comuns para a mulher, o hiperdesenvolvimento, né, das genitálias. Então, as mulheres fazem, eventualmente, uma hipertrofia na parte ali do clitóris. E isso também, né, no quesito estético, não é só ganho muscular e ganho corporal, né, porque muitas vezes elas têm um corpo muito bonito, mas apresentam algumas consequências desse tipo de abordagem, desse tipo de tratamento. Nem todas com tratamentos cirúrgicos que são eficientes, né, eventualmente aquilo é uma consequência que não vai ter mais como tratar. Eu queria mudar um pouquinho, ainda dentro dessa área da endocrinologia. Muito se culpa, tenta se achar alguma culpa para a obesidade. Tireoides, doenças da tireoide, especialmente o hipotireoidismo, pode contribuir para a obesidade ou não? O hipotireoidismo, ele tem a grande confusão está no hipertireoidismo.
Então, como são doenças onde há uma hipofunção e uma hiperfunção, a ideia que as pessoas têm é de que são doenças em espelho. Elas são doenças totalmente diferentes. O hipotireoidismo, ele ocorre principalmente pela chamada tireoidite de Hashimoto, que é a deterioração da glândula. Então, ela tem uma produção mais deteriorada do T4, do T3, e esse metabolismo reduz. Só que da mesma forma que a gente conversou há pouco, se o metabolismo reduz, o que acontece com o apetite? Reduz também. Então, na verdade, essa pessoa passa a comer menos. Só que ela continua queimando menos. Então, não é uma explicação do ganho de peso. O que acontece é uma retenção líquida. Então, aquela pessoa que é magra e percebe uma variação de 1, 2 quilos, sim, essa pessoa, quando ela desenvolve hipotireoidismo, ela retém mais líquido e ganha 1 a 2 quilos. Mas se o paciente ganha 10, 15, 20 quilos e culpa o hipotireoidismo, isso não faz sentido. Já no hipertireoidismo, como envolve geralmente o aparecimento de um anticorpo, que hiperestimula a tireoide, você tem o estímulo também do T3, que é um hormônio que realmente acelera muito o metabolismo. Só que ele acelera muito mais do que o apetite. Então, o paciente com hipertireoidismo, ele tem aceleração do metabolismo? Tem. Mas o apetite também acelera, mas não tanto. Logo, o hipertireoidismo sempre emagrece quando ele é grave. Então, a ideia que tem que se o hipertireoidismo emagrece, o hipotireoidismo engorda, e não é bem assim. Então, muitas vezes o paciente ele trata o hipotireoidismo na esperança de que ele vai perder peso. E o que ele vai perder é aquela retenção líquida mínima. Não sei se é isso que você queria saber. Sim, exatamente Bom, isso. O Ronaldo Fenômeno, né? Quando teve aquele ganho ponderal, ele inicialmente Mas qual que é a atribuiu explicação ao do Ronaldo? Um ótimo né? exemplo que você deu. Qual que foi a explicação dele? Ele é um paciente que ele era blindado pelo ritmo de exercício profissional. Mas era um paciente que ele poderia ter essa tendência de obesidade, só que um cara que chega no nível profissional que ele chegou é a tal da pessoa que treina absolutamente todo dia. Então, isso simplesmente mascarou a tendência dele de obesidade. Até o momento que ele parou de treinar. E aí desmascarou. Então, se você tentar entender medicamente o que aconteceu com o Ronaldo, é um exemplo típico. Por que a gente tem tantos jogadores hoje que continuam da mesma forma que eles eram jogadores? Porque eles não têm a doença obesidade. Então, muitos jogadores, eles não têm até que abandonam a carreira. Vocês já viram o lateral branco, por exemplo? Ele parece outra pessoa hoje. De tanto peso, o Vampeta, por exemplo, um jogador que ganhou muito peso. Mas se você pega, por exemplo, o Edmundo... O próprio Romário, né? Acho que o Romário chegou a fazer uma intervenção para obesidade. O Romário fez. Né? O Romário fez uma cirurgia bariátrica. Mas você pega, por exemplo, o Edmundo. Os jogadores do passado, assim. O próprio Sócrates. Entendeu? Ele tinha um exemplo do alcoolismo, mas você vê o Zico, jogador da década de 80, ele tem pouquíssimo peso a mais, coisa de 5, 10 quilos a mais. Então se percebe que a obesidade ela se comporta como uma doença aos nossos olhos, mas a gente se recusa a ver. Então muitas pessoas ganham 40 quilos, algumas ganham 2, algumas perdem. Isso mostra a predisposição de cada pessoa como doença, e não porque o Ronaldo Fenômeno passou a ser um comilão. Mas a gente tem a tendência a projetar no paciente a culpa. Porque se você não consegue ajudar aquele paciente, a gente tem aquela tendência de transferir. Ah, mas também o paciente não seguiu. Ah, mas também. Mas quanto que você fez da sua parte? Né? Por isso que eu gosto de trabalhar da forma que seja mais fácil para o paciente conseguir. E mesmo assim, é uma luta muito dura. Entendi. E assim, e qual a relação que você determina da obesidade com o diabetes tipo 2? Como é que você vê assim a melhora do diabetes no paciente que perde peso? É diretamente proporcional ou não? O paciente, depois que ele fez o diagnóstico de diabetes, mesmo que ele perca peso, ele ainda tem a doença, ele ainda deve seguir o resto da vida, ou ele pode se curar do diabetes tipo 2, só perdendo peso? Sim. A reversão do diabetes tipo 2 tem uma estatística para isso. A perda de 15% do peso reverte em 86% dos casos de diabetes tipo 2. Tá? Então, aquele paciente que perde clinicamente, que com a cirurgia você perde uma média de 20% a 25% do peso. Então, o paciente que opera dentro de 8 anos do diagnóstico de diabetes tipo 2, ele tem grande chance de reverter. Agora, se eu tenho um paciente com diabetes de 15, 20 anos de história e opera pela obesidade, a chance é grande dele continuar com algum tratamento de obesidade, de diabetes, mesmo depois do emagrecimento recorde. E isso tem que ser levado em conta, porque às vezes a liberação cirúrgica vai colocar esse paciente em mais risco. Eu já tive pacientes que usavam insulina em dose altíssima, pararam de fazer o tratamento de diabetes e eles estão com a mesma dose hoje.
sem a recuperação do peso. Mesmo com o peso mais baixo. Mesmo com o peso mais baixo. Então, são alguns detalhes que a gente tem que levar em conta nessa decisão de indicar ou não a cirurgia. Então, a relação do diabetes, ela é mais difícil de entender, mas como a gente está aqui no ambiente médico, a gente consegue aprofundar um pouco mais. Existiria como se fosse uma obesidade benigna e maligna. Tá? O que seria obesidade benigna e maligna? Como eu falei, a obesidade ela é uma doença de um hormônio, principalmente da ação do hormônio leptina, no hipotálamo. Então, você tem uma deterioração no núcleo do apetite, que chama núcleo arqueado, no hipotálamo, que é onde a leptina age gerando a saciedade. Então, funcionaria como se fosse numa DPOC. O oxigênio chega lá e não consegue oxigenar o sangue. Esse paciente, se ele tem um problema na leptina, ele pode ou não ter um problema na ação da insulina. Se esse paciente ele tem uma insulina de pior funcionamento, pior qualidade, qualquer pequeno ganho de peso já leva ele para o diabetes. Então, seria chamada obesidade maligna. Então, esse paciente não só tem mais chance de diabetes, como de hipertensão. Por quê? Porque aquela insulina, ela vai fazer uma retenção maior de sódio, como você bem sabe. Então, essa pessoa ela vai ter mais chance de hipertensão graças ao pico de insulina. Então, a obesidade maligna, ela tem muito mais relação com o mau funcionamento da insulina. Porém, tem pacientes que têm um funcionamento da insulina incrível. E quem que são esses pacientes? São aqueles com obesidade mórbida. Então, isso explica aquele paradoxo daquele paciente que atinge 140, 150 quilos e os exames dele estão fantásticos. E o que ele tem? Ele tem o excesso de gordura. Ele tem as consequências ortopédicas da obesidade. Mas ele não tem nenhuma consequência metabólica. Para esse paciente desenvolver diabetes, ele tem que passar de 150 a 160 quilos. O meu tio, por exemplo, ele chegou a mais de 200. Ele só ficou diabético a partir dos 160 quilos. Que eu lembro que vi o exame. E isso mostra que, assim, quantos pacientes com a insulina não funcionando bem, aos 80 quilos, 82, elas já estão diabéticos. Então, se percebe que são doenças que convivem. Mas elas não são a mesma doença. Uhum. E até tem uma curiosidade quanto a isso, que é assim, qual que é a ação que a insulina tem no cérebro? Você sabe disso? Não sei. Ela é sacietógena. E o que a gente mais ouve, especialmente dos nutricionistas nutrólogos, é que o nível de insulina alto que deixa a pessoa com uma fome incontrolável. E o papel da insulina é sacietógeno. Como é que você explica isso? Uma vez que entrou a ação no cérebro, ela aumenta a insulina. Acho que a primeira resposta, pelo que eu... Não, sim, só se pra você tiver entender errado, vocês me corrijam. Eu tô falando conceitos de quando eu estava na faculdade. Sim, claro. A primeira ação de saciar é através da distensão. Por isso que às vezes a gente come. E o segundo é da resposta metabólica. Perfeito. Né? Que daí vai aumentar o nível de insulina, vai aumentar o nível de outros hormônios, né? Com a entrada da glicose no sangue vai dar. Só que é uma resposta um pouco mais tardia. Agora, tem razão. Mas veja, se essa pessoa ela tem uma insulina de má qualidade, ela tem um nível de insulina sempre um pouco acima da média, concorda? Para chegar no mesmo Ela tem uma hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia mantém o apetite dela sempre mais baixo. Isso quer dizer que aquela dieta livre dela, vamos dizer que seja de 1.800 calorias, passa a ser uma dieta de 1.600 calorias. A dieta livre dela. Quem que vai responder melhor se eu aplicar uma dieta de 1.200 calorias? O diabético ou o não diabético? Não diabético. O não diabético. Porque o contraste é maior. Isso mostra por que diabético responde pior, a tentativa de perda de peso. Porque a base dele já é mais baixa, graças à hiperinsulinemia. Você vê que interessante? Então, se você pega o paciente com a chamada obesidade maligna, com a sua hipertensão, com o diabetes, com as complicações metabólicas, é um paciente que vai emagrecer num ritmo menor. Não é interessante você pensar nisso? E a gente ouve diariamente que o pico de insulina é que deixa a pessoa morta de fome. Interessante? Uhum. E é justamente a tendência aí paradigmas, né? Não, e qual seria, e uma pergunta, qual seria o papel, não sei se você adota isso ou não, qual é a sua opinião, contra, a favor ou depende, do jejum intermitente? Boa pergunta. Porque o jejum intermitente, até onde eu sei, é a tendência, a ideia é reduzir o nível de insulina no organismo também, não é? O jejum intermitente é assim, vamos categorizar da seguinte maneira. Como eu te falei, eu entendo que existe comer sem plano e
comer com plano. Comer livremente, que é o normal, e comer planejadamente, que é o necessário, correto? Se eu entendo que é uma doença cujo único tratamento é comer planejadamente, o próximo passo é escolher qual plano. E a gente tem aquela discussão de qual dieta é a melhor. Didaticamente, você tem 3 tipos de dieta. Ou você come de tudo controlando as calorias, que são as dietas hipocalóricas, podendo comer qualquer alimento. Ou você não controla a quantidade comendo apenas determinados alimentos, que são as dietas low fat ou low carb. Ou você se baseia pelo horário, que são as estratégias de jejum intermitente. Qual delas funciona? As 3. Quando esse planejamento resulta num déficit calórico, essa pessoa perde peso. Então, o mais importante, em primeiro lugar, de qual dieta é a melhor, é aquela que a pessoa segue. Então, hoje mesmo, eu tive uma paciente que ela está com problema de fertilidade. O IMC normal. 23,5 o IMC dela, abaixo de 25. Então, um IMC normal. E ela estava infértil. A gente conseguiu, com o jejum intermitente, ela foi para o IMC de 22 e engravidou. Hoje que ela trouxe o diagnóstico. Então, mesmo uma pessoa com o IMC normal, veio pedir ajuda para reduzir o peso. E eu usei por que a estratégia do jejum intermitente? Fica uma estratégia simples. Então, a pessoa precisa apenas ter um horário de limitação e ela segue o plano. Quer dizer, então será que foi pela redução da insulina? Será que foi pela geração de corpos cetônicos? Ou foi porque foi um plano fácil de entender? Voltando naquilo da aderência que a gente falou. Então, muitas vezes, o plano tem que ser facilitado. Eu defendo muito mais a contagem de calorias, mas é de longe o plano mais complexo. Eu gosto dele, por quê? Porque ele permite que você coma a qualquer horário, que você coma aquilo que você gosta, e ela certamente vai funcionar, porque você está agindo diretamente nas calorias. Então, é a teoria que eu gosto mais. Mas quantas pessoas não se encontraram numa dieta cetogênica? Ou numa dieta low carb? Por que a dieta low carb ela é tão famosa? Porque você está agindo no nutriente mais importante, que é o carboidrato. Então, se eu simplesmente condeno ele, essa pessoa vai ter uma redução abrupta do valor calórico. Só que entender que o carboidrato é um vilão por isso, eu acho errado. A verdade é que essa pessoa ela se encontrou num planejamento e se sentiu bem, segue em frente. Eu acho difícil que ela mantenha no longo prazo, mas e se ela conseguir? Então, você entende que não é tão importante assim a diferença de qual dieta é melhor, e sim a necessidade de ter uma dieta. Entendeu? Por isso que aquilo que você falou, há pessoas que têm uma dificuldade extrema de seguir um plano e aquelas que seguem um plano. Aí a gente discutir qual é o plano, cada uma tem seus prós e contras. Né? Você veja, o jejum intermitente tem estudos mostrando aumento de risco de diabetes. É mesmo? Aumento de risco de diabetes? Inclusive, é que assim, é difícil você falar desses estudos, porque eles são estudos pequenos. Então você não tem um poder estatístico tão grande. Mas tem estudos até com aumento de mortalidade de jejum intermitente. E essa paciente, por exemplo, ela vai ser mãe graças a essa estratégia. Então, assim, como é que eu vou aplicar uma contagem de calorias para uma pessoa com IMC normal? Ela vai começar uma semana, ela vai parar. Já para ela, não. A estratégia foi simples, ela entendeu e conseguiu engravidar. Então, a gente consegue, veja um paciente com esteatose hepática, ele vai se beneficiar muito de uma dieta cetogênica, nem que seja por uma semana. Então, você consegue aplicar essas estratégias de forma pontual e de forma inteligente e técnica. Então, até a discussão de qual dieta é melhor, ela é meio infrutífera. Eu acho que mais importante é a gente estimular que o paciente se encontre em uma dieta e a respeite. A grande dificuldade que eu tenho com os pacientes é que eles entendem que o tratamento é quando convém. Imagina se uma pessoa... Eu sempre falo isso para os pacientes. Imagina um anticoncepcional que a pessoa toma só quando lembra. Com certeza não vai ter o resultado esperado. Então, vê se alguém deixa de tomar no fim de semana o anticoncepcional. Já a dieta parece um tabu, você fazer a dieta no fim de semana, não é verdade? É socialmente, né? O problema acho que é o social. Então, você vai para um encontro de amigos, é um churrasco, é a cerveja, é a pizza, não é? E você é visto também, como chato, exatamente. E o álcool também, principalmente, né? Muito, né? Principalmente depois da pandemia, né? As pessoas muito fechadas em casa. Tem alguns conceitos aqui, né? Bastante aula do Ricardo, né? Entende bem profundo dessa parte metabólica e tudo.
Mas tem alguns conceitos que são interessantes aqui que eu filtrei, né? Enquanto ele vinha falando. Até talvez não lembre de todos. Um é sobre composição corporal, né? Outra é sobre metabolismo. Então, nem sempre um paciente que chega ali dentro de um IMC, ele tem uma composição corporal adequada. Perfeito. Esses pacientes, para mim, na minha realidade, muitas vezes eu preciso de uma adequação também para que eu possa dar sequência num tratamento e tudo, para otimizar o resultado, para diminuir risco. O paciente com uma tendência à obesidade, ou mesmo não ter uma obesidade, mas uma composição corporal ruim, com uma tendência a mais gordura visceral, a mais gordura central, esse é um paciente mais inflamado para mim. E daí, na sequência, eu vou te pedir para falar sobre isso. A outra coisa que eu pego aqui de conceitos, né? Na minha realidade. Muitas vezes eu recebo pacientes sem um hipotireoidismo clínico, mas talvez ali com um hipotireoidismo subclínico, né? Quer dizer, um estímulo maior para liberar hormônios de tireoide. E, às vezes, eu fico na dúvida, porque se eu mando para um endocrinologista para fazer uma avaliação, muitas vezes o paciente volta, olha, ainda não precisa de um tratamento, mas o trauma que eu vou causar nesse paciente, será que não era melhor naquele momento traumático ele tá um pouquinho mais regulado? E por último, a questão do pós-obeso do paciente, principalmente o restritivo, né? O que fez a cirurgia e que perdeu uma parte desabsortiva importante ali dos intestinos, né? Se esses pacientes tendem a responder hormonalmente ao meu estímulo traumático, como outros, se eu tenho que ter algum cuidado nefrológico, endocrinológico específico para esses pacientes, né? Vamos falar da tua primeira pergunta. Você falou da obesidade visceral. Então, assim, o que seria a obesidade visceral? A insulina, ela tem um papel de portal do metabolismo. Então, aquela pessoa, quando ela ingere o carboidrato ou ingere a gordura, assim que absorvidos, quem vai processar o encaminhamento do carboidrato e da gordura é a insulina. Então, a primeira passagem, eles vão ser usados como uma energia imediata, que é aquela coisa, quando a gente come, a gente sente uma melhora da energia. Quem abre a porta ali do músculo é a insulina. E o restante daquilo, por exemplo, o triglicerídeo, ele esvazia um pouco de energia e segue em frente para ser estocado. Quando ele chega num momento de estoque do tecido adiposo, também quem abre a porta também é a insulina. Então, alguma parte do triglicerídeo, da glicose, é utilizada como estoque e ele segue para o fígado, onde ele vai compor os hormônios e o colesterol, HDL, colesterol LDL. Então, toda essa sequência, você tem aquele estímulo inicial mediado pela insulina, aquele estoque inicial mediado pela insulina e o processamento final no fígado mediado pela insulina. Então, ela age como um portal crucial. Agora, imaginem aquele paciente que tem uma insulina de mau funcionamento. Ela tem um obstáculo aqui, ali e lá no fígado. Então, e a pessoa continua comendo. Isso vai fazer o quê? Que ela não só tem uma hiperinsulinemia, porque o pâncreas fica tentando compensar, como ela tem o acúmulo do triglicerídeo. Ela tem o acúmulo dessa glicose. Onde eu quero chegar? Chega um momento que a capacidade do intestino absorver começa a não ser suficiente. Essa é uma teoria chamada de transbordamento. Então, aquela gordura, ela começa a simplesmente passar para a periferia do intestino, que é a chamada gordura visceral. Isso é bem interessante, porque a gente imunologicamente começa a entender o que é obesidade visceral, que você falou corretamente da inflamação. A inflamação nada mais é do que o sistema imunológico identifica um alienígena. Quem é essa gordura? É muito gritante a diferença entre um paciente com essa tendência à inflamação para aquele paciente sem essa tendência, né? Estritamente. Veja, como é que foi a recuperação da Juliana, Nossa, da tua esposa? Excelente. Mas o que ela fez antes de operar? E não foi assim, especificamente uma perda de peso. Não foi era uma obesa, adequação. Não foi obesa, nada, mas foi uma adequação. Um cuidado a mais. Ela se importou, ela como nutricionista entende bem disso também, né?
buscou uma adequação de exercício físico, uma adequação dietética, fez uma recomposição corporal. E isso foi um divisor de águas, né? Sim, acho que para você, acho que no momento cirúrgico isso é importante, né? Sim. Na com toda a técnica diferença. cirúrgica, né? Com toda certeza. No impacto inicial e no impacto imediato, né? Aquele que vem dias depois da cirurgia, né? Mas agora você entendeu, então, por que o corpo ele fica ativado? Porque ele se sente atacado. Tem alguém que não está lá. Então ele entende como se uma bactéria tivesse invadido o corpo. Isso a gente observou agora na Covid, que você tinha reação imediata, que era um quadro gripal, e um quadro posterior, que ele vinha da reação imunológica, muitas vezes com coagulação disseminada. Então, se eu entendo que essa gordura visceral ela começou toda numa resistência à insulina de base que a pessoa já tinha, muitas vezes de família, essa pessoa, ao ganhar peso, ela desenvolve a inflamação que vai levar a doença cardiovascular, que vai levar a doença renal crônica, que vai levar ao diabetes, e vai levar à sua complicação cirúrgica. Esse paciente ele tem uma cicatrização completamente comprometida. Entendeu? Até naquela mediação, ataxia dos leucócitos, tudo isso é comprometido de tanta citocina inflamatória que esse paciente tem. Só que uma coisa boa é que qualquer pequena perda de peso, dentro da sua pergunta, qualquer perda de peso, a gordura preferencial perdida é a visceral. Então, se você perde, a estatística é mais ou menos assim, a cada 5% de peso, os 15% dessa perda é do visceral. Então, você tem uma perda inicial muito maior. Então, muitas vezes você vê uma melhora abrupta do metabolismo com uma perda de 3 quilos, 5 quilos. O laboratório mostra isso, né? Exatamente. Então, você não precisa buscar uma perda recorde. Porque, no fundo, o que incomoda a pessoa é a estética. Você vê isso diariamente. Então, é óbvio que a gente tem que buscar um benefício estético. Só que o benefício metabólico é com uma perda mínima de peso. Então, eu não preciso sempre buscar uma perda de peso recorde. Se eu conseguir, maravilhoso. A pessoa se estimula a manter por mais tempo, claro. Só que eu não preciso de muito para melhorar a saúde desse paciente. Veja essa menina de hoje. Com 3 quilos, ela já conseguiu melhorar a fertilidade. E aí que está o ponto dessa diferenciação. Então, nós como médicos, eu acho que a gente tem que entender a obesidade o mais tecnicamente possível. Porque de forma leiga a população já faz. E hoje eu vejo muitos colegas médicos de outras especialidades com a mesma opinião que a sociedade leiga tem. Então a gente tem que contribuir com eles de forma técnica. Entender o que está acontecendo de forma médica. Hipotireoidismo subclínico. Isso, que é a sua segunda o pós-obeso. Assim... Tá, vamos falar do hipotireoidismo subclínico. O que a gente tem é que o TSH, hoje ele é considerado de terceira geração, então ele é muito bom para uma triagem, mas ele é bom demais. Então ele acaba pegando muitos falsos positivos. Então, como triagem ele é ótimo, mas não se comprova benefício inequívoco naquele paciente com um TSH pouco aumentado. Então, se eu for considerar a margem de 0,4 a 4,1, mais ou menos, aquele paciente com um TSH de 6, 6,5, ele não vai ter um grande benefício. Exceto em situações específicas, por exemplo. Mesmo num estímulo cirúrgico, numa gestação? Ou... Inclusive, no estímulo cirúrgico, ele fica até mais protegido. Né? Porque, na verdade, sim, se você... pense ao contrário. Imagina se esse paciente está usando uma dose equivocada de levotiroxina e o TSH está zerado. A chance dele responder mal à cirurgia é muito pior. Então, o TSH, de certa forma, o hipotireoidismo subclínico, ele é um indicativo até de uma proteção. Tanto é que naquele paciente mais idoso, a partir dos 60, 70 anos, a gente não tem uma meta tão agressiva do TSH. Se ele ficar entre 4 e 6 após os 80 anos, é mais recomendável, assim como no diabetes a gente tenta evitar hipoglicemia, deixando a hemoglobina glicada um pouca coisa acima. Então a gente não pode ser agressivo nesses pacientes sempre. E na resposta cirúrgica, muitas vezes menos é mais. Então, no hipotireoidismo subclínico, esse paciente ele não vai se beneficiar nesse caso. O único benefício comprovado é nos assuntos obstétricos. Então, aquela paciente com gravidez comprovada, o risco de aborto aumenta. Naquele paciente que está infértil, qualquer alteração do TSH é importante. Então, em casos específicos, a gente tem que intervir. Mas para o paciente,
ele só vai ter benefício sintomático mesmo, muitas vezes com TSH mais de 20. Então, a partir de TSH de 10, a gente sabe que esse paciente tem benefício clínico, mas sintomático muitas vezes só quando ele tem um TSH mais de 20. Aí ele sente que vale a pena aquele tratamento. Então, em termos de resposta cirúrgica, não. Tá? Até se você faz uma reposição inadvertida, é até pior para o paciente. Então, a gente tem uma mão um pouco mais leve, assim. Eu sempre encaminho, né? Obviamente que essa conduta é mais cuidadosa quando é na mão do especialista, né? Mas é uma coisa que permeia, porque a conduta de alguns é fazer uma dose baixa hormonal, sem, né, ter um contrabalanço de baixar tanto esse TSH. A conduta de outros profissionais é mais conservadora. Não, é isso, opera e acabou, não precisa repor. Então, é uma dúvida que eu tenho com frequência, né? Qual linha seguir? De acordo com qual é o melhor caminho, né, para esse paciente operar. Eu acho que assim, nesse caso do hipotireoidismo, menos mais conservador. Menos é mais. Assim, eu acho que você acaba tendo assim, uma preocupação excessiva com o exame complementar. Ele é só complementar. Entendeu? Então a gente deixa... Igual, por exemplo, quando a gente pega aquele paciente com hipertrigliceridemia leve. Eu tenho lá um triglicerídeo de 280. É muito comum eu ver os pacientes usar medicamento, sendo que o benefício é comprovado a partir de 500 apenas. Esse paciente ele teria que fazer outras medidas, como perder peso, exercícios, entendeu? Mas não. É mais fácil tomar Mas se eu uso o medicamento, isso mostra que nesse caso o medicamento é uma opção, mas tem o custo, tem o perigo do medicamento. Mas o exame fica lindo. Mas esse paciente está tendo benefício? Então, quanto menos eu me baseio no exame complementar, melhor. Essa que seria a resposta. Por isso que eu sou mais conservador. E quanto à terceira questão... Se o pós-obeso, se ele tem que ter um cuidado especial dessa parte hormonal para se submeter à cirurgia. Porque hoje, a realidade de consultório de cirurgia plástica, de recomposição corporal, tem uma parcela grande de pacientes que perderam peso, seja espontaneamente, que é a minoria, mas... também aqueles que perderam peso com cirurgia, que é a grande maioria, né? Grande maioria. E perdas, assim, muito substanciais. Mas você entende por que ela é tão substancial? Porque o paciente ele foi obrigado a fazer a dieta. Então, o que eu não concordo muito é quando colocam a cirurgia como um procedimento. Não, você simplesmente condenou essa pessoa a seguir a dieta na marra. Entendeu? Então, assim, quando a gente coloca que foi melhorado o arcabouço hormonal, imagina. De forma alguma. Você simplesmente entendeu que aquela pessoa não consegue seguir dieta. E essa pessoa está tão grave a obesidade que ela precisa ser condenada a viver de dieta. Então, eu vejo isso muito, assim. Até o próprio paciente, ele fala para mim assim, ele fala, não, agora eu consigo controlar a minha alimentação. Eu falo assim, você consegue controlar agora porque você nem tenta, né? Porque você sabe que você passa mal. Então, assim, se a gente entende isso tecnicamente, a gente entende que, assim, qual foi o mérito ali do paciente em seguir a orientação pós-operatória, mas em nenhum momento ele seguiu a dieta, ele foi obrigado a seguir a dieta, tá entendendo? Agora que você falou do cuidado do pós-obeso, o que acontece? Ele continua obeso, ele só está num pós-operatório tardio. Esse paciente, ele desinflama de tal maneira que o que você faz é lidar com um novo organismo, é praticamente um novo arcabouço, é como se começasse de novo. Tá? A gente percebe isso claramente na diferença entre a reação ao Saxenda, que é de uso diário, e o Ozempic, que é de uma ação semanal. Como a gente sabe, o resultado do Ozempic é melhor. Você sabe por quê? Porque tem muita gente que evita aplicar o Saxenda no fim de semana para não passar mal. Entendeu? Então, as pessoas elas sabem que deixa nauseado, que ela não consegue comer com essa classe de medicamentos. Aí ela para de usar para poder comer. Ela para de usar para poder comer. Não é interessante isso? Então, assim, quando a gente pensa que, nossa, o Ozempic é um medicamento superior, será que não é só por isso? Então, você aplica ele na segunda-feira, ele vai agir até a outra segunda-feira. Então, você vai cobrir o ponto crucial, que é o momento que a pessoa não segue o plano no fim de semana. Então, isso tudo tinha que ser discutido tecnicamente nesse sentido. Mas a indústria sempre vai vender. Você pode perceber que hoje não há qualquer propagação do Saxenda. Só se fala do Ozempic.
Entendeu? E o que ele faz é o quê? É garantir que no fim de semana a pessoa não saia da dieta. O que a cirurgia faz? É garantir que a pessoa não saia da dieta no fim de semana. Mas no teu caso, que você falou do pós-obeso, a resposta dele é como se você tivesse um novo organismo. Uhum. Você pode perceber que a inflamação, como eu falei, a pequena perda de peso inicial resolve toda a parte visceral praticamente. E ainda mais você tem toda uma restrição subcutânea, você tem melhora de respiração, você tem melhora cardíaca, esse paciente tem melhora de sono, melhora de humor. Então a resposta dela a qualquer agressão, não só cirúrgica, mas qualquer agressão de outras doenças é inacreditável. Assim. O pós-obeso, para nós, ele tem um desafio do ponto de vista nutricional, né? Principalmente. Eu sempre tive a dúvida se havia também uma questão hormonal no sentido de ter que se cercar de um cuidado a mais. Mas do ponto de vista nutricional, ele é um desnutrido crônico. Quando eu digo isso para o paciente, às vezes sou ofensivo. E daí eu explico, né, a sequência, porque a explicação que eles mais entendem é: você não precisa fazer uma reposição de vitamina? Se você não fizer essa reposição de vitamina, fica tudo ok ou falta? Daí ele entende: ah, não, falta vitamina no corpo. Então, porque você tem uma tendência à desnutrição que é controlada com reposição de vitaminas e tudo, mas também existe um risco para um pós-obeso assim, com uma perda mais extrema, de proteína mais baixa, que interfere diretamente na cicatrização. Então, tudo é um equilíbrio. Se eu tenho de mais, é ruim. Se eu tenho de menos, é ruim. Né? O equilíbrio tem que ser buscado. Mas é a relação benefício-risco. Então, mesmo uma cirurgia que ela tem um resultado incrível no paciente obeso, e ninguém pode negar isso, o resultado é realmente muito bom, mas a pessoa vai ter uma deficiência vitamínica, ela vai ter a síndrome de dumping, ela pode, por exemplo, tem um paciente lá que ele simplesmente não consegue comer há 2 dias. Ainda mais aquelas cirurgias que eles faziam, além de sim, com anel, né? Com anel, com Y de Hooker. Sim, né? Então assim, a gente tinha umas derivações antigas lá, que o paciente, ele ficava absolutamente desnutrido. Então, como toda intervenção médica, você tem riscos. Uma coisa que é até legal comentar dentro da tua área, que aqui a gente está falando no pós-paciente, que ele perdeu a gordura visceral e um monte de gordura subcutânea. Então, esse paciente, ele vai reagir muito bem no sentido metabólico. Mas e aquela pessoa que faz lipoaspiração? Qual gordura que é retirada? A gordura protetora. Então, a gente fala mal da gordura visceral sem pensar que a gordura subcutânea ela tem um potencial endócrino também. Que você tem a adiponectina, que é um hormônio responsável pela proteção cardiovascular. Então, quando você faz na lipoaspiração sem abordar a gordura visceral, você está simplesmente abrindo a guarda de toda aquela agressão que a pessoa tem. A paciente de lipoaspiração, tipicamente, é uma paciente em faixa de peso normal e que, eventualmente, tem algum depósito de gordura errático, né? Podem ser pequenos depósitos em diferentes áreas, mas você vai tratar pontualmente essas regiões, eventualmente vai avançar, vai fazer algumas marcações no corpo, que são as lipos com definição, né? Eventualmente vai usar parte dessa gordura para preencher algumas áreas de reabsorção, com o intuito de melhorar o contorno. Então, a lipoescultura ou a lipoenxertia, que a gente diz. E, obviamente, que um paciente que tem uma tendência à obesidade não é um bom candidato a uma lipoaspiração. Esse paciente tem que ser tratado antes, né? As coisas se conectam. Uma coisa de cada vez, né? Mas você vê que esse perfil que você falou da pessoa que tem pouco excesso de peso, ela praticamente não tem gordura visceral. Então, você pode lidar com a gordura subcutânea com tranquilidade. Sem ter esse desequilíbrio. Mas a pessoa que entende o procedimento plástico como um tratamento de obesidade... O pós-obeso para você, ele tem alguma particularidade, assim, no sentido de doença renal, uma tendência a determinadas doenças, um cuidado a mais que você precisa ter? Não, o pós-obeso não, né? O pós-obeso ele vai ter muito benefício, né? Em perder o peso, porque vai proteger os fatores de risco cardiovasculares, né? Esse processo inicial de perda de peso, que é
uma perda importantíssima, né? Nos primeiros 3 meses, 4 meses. Isso não traz nenhuma consequência para você. Não, na doença renal crônica, inicialmente, não. O paciente que tem perda de peso, que controla as comorbidades que estão levando à doença renal crônica, por exemplo, ele só tem vantagem nisso, né? Porque ele perde principalmente gordura, mas ele perde músculo também, ele perde como processo metabólico como um todo, né? Não reabsorve só gordura. Isso não traz consequência para o rim. O paciente, na verdade, ele tem que seguir o plano. Não é porque é que nem o Ricardo falou. Se você pega um paciente que faz alguma dieta restritiva, que vai restringir nutrientes, restringir algum alimento que seja importante para a estrutura dele, ele pode até perder peso na balança, mas ele pode virar um paciente doente, ele pode ficar desnutrido. Não chega a acontecer assim, só te provocando, tá? Não chega a acontecer porque o paciente, eu tratei fiz muita cirurgia de obesidade durante a residência, muita. Eu fiz residência de cirurgia geral num centro que tinha como meta o tratamento do obeso, né? Então, eu tratei muitos desses pacientes e a gente sabe que o paciente consegue tomar metade de um copinho de 50 ml, um copinho de 50 ml na fase inicial. Se o paciente restringir líquido, se ele restringir proteína demais, se ele restringir carboidrato demais, algum efeito ele vai ter. A água, com certeza, né? Mas o paciente não vai conseguir tomar um litro de água uma vez só. E não chega a fazer uma insuficiência pré-renal, não chega... Porque assim, ele não consegue beber água. O paciente que faz uma cirurgia grande, principalmente antigamente com aquelas cirurgias mais invasivas, ele tem um risco cirúrgico aumentado. Né? Então, no intraoperatório e pós-operatório imediato, dentro do hospital, ele tem um risco de fazer, de repente, uma insuficiência renal aguda, assim como ele tem o risco de fazer uma infecção imediata no pós-operatório, alguma complicação local cirúrgica. Isso pode afetar o rim. Saindo dessa fase mais imediata do pós-operatório, se ele não hidratar corretamente, ele pode fazer uma disfunção renal pré-renal. Com o passar do tempo já vai ficando mais fácil também. Sim, mas vai ter uma fase adaptativa, né? Deve ter uma fase adaptativa importante nesse período, né? Nesses primeiros 15 dias, que a dieta é extremamente líquida e extremamente restritiva, né? Se ele não tiver uma orientação e não seguir o plano adequado de hidratação e de alimentação, ele vai Então a resposta é faz. Faz nesse sentido do líquido, principalmente faz. Faz sim, Agora uma pergunta que eu tenho, assim, você até comentou dos 3 a 4 gramas por quilo. Isso é extremamente frequente a gente ouvir, especialmente agora na medicina de Instagram que a gente está vendo. Qual o limite que a nefro considera? Olha, um paciente saudável que está procurando fazer uma hipertrofia, 1,3 seria um valor razoável. 1,3 gramas de proteína por quilo por dia, de segurança. Agora, se eu tenho um paciente que já tem uma função renal alterada, aí talvez esse 1,3 já pode ser demais. A gente está falando de pacientes saudáveis, né? Paciente que já tem uma doença renal crônica, estádio 4... 3, aí eu já não recomendaria. Nem recomenda Não recomendaria fazer nesse nível, né? Aí a gente tem que individualizar, mas daí tem que ser uma dosagem menor. Você sabe que foi uma observação interessante? Que assim, como você sabe, eu faço acompanhamento das dietas pelo aplicativo que a gente criou. E se você vê o relatório de todas as dietas que se apresentam, a ingestão proteica é mínima. É um absurdo. Os pacientes dificilmente passam de 0,5 gramas por quilo. É extremamente interessante isso, porque a proteína, de certa forma, ela é um alimento caro. Mesmo quem usa whey protein, é um suplemento caro. A carne é cara. O ovo, talvez não tanto. Mas chama muita atenção como a ingestão é pouco proteica. Então, o fisiculturista, é impressionante como é que eles alcançam 2,5, 3, sendo que a grande maioria não passa nem do mínimo de 0,8. Isso que me chamou a atenção. Você falou com 1,3, eu acho assim um limite incrível, assim. Eu digo que tem gente que tenta alcançar isso, mas é muito difícil, né? Se você for ver a quantidade de comida, de carne, de frango, de ovo que você tem que comer para chegar a 2, por exemplo. Quanto que é, mais ou menos? Para uma pessoa de 70 quilos. O cara deve saber em quantidade de gramas, eu não sei te dizer, não trabalho direto com isso, mas assim, é bastante, não é? É difícil dizer, porque assim, tem várias fontes de proteína que a gente não suspeita. Por exemplo, amendoim, entendeu? Então, a gente tem várias fontes vegetais de proteína. Então, assim, até alcançar isso, você até alcança, mas geralmente é com uma conduta muito maluca. Maluca no sentido, esses dias chegou uma paciente que ela falou que ela está fazendo uma dieta que o coach dela orientou. O cara não é nutricionista, ele simplesmente se auto-intitulou coach e ele prescreve 6 ovos no café da manhã, 6 ovos no jantar. Essa é a dieta dela. Sem mais nada.
Mais nada. Sem mais nada. Qual é o aspecto que aquela pessoa tinha? Era impressionante, ela tinha um aspecto terrível. Mas como o objetivo era apenas a perda de peso, sim, ela perdeu. Ela Então, restringiu. Vê lá se isso é uma orientação plausível. Agora, se você for fazer a conta em gramas por quilo de proteína, é super interessante que existe uma teoria na nutrição que é bem legal, que quem é o nutriente que mais poupa proteínas? Você sabe, né? O próprio carboidrato. Então, você pode perceber que o maior rendimento físico é justamente na pessoa que come carboidrato. Porque ela poupa a perda de proteína. Mas tem um carboidrato que é mais adequado e um que é menos adequado, né? O cara não tá Porque comendo açúcar, a gente né? vê, a gente vê até no... Exatamente. É que o que a gente tem, a gente viveu a epidemia da obesidade bem agora. Né? Então, se a gente for ver, nós somos todos aqui da década de 70, 80, a gente nasceu na epidemia de obesidade. Então, a gente está falando do carboidrato refinado, aquele carboidrato industrializado. Esse não há dúvida que ele destruiu o metabolismo do mundo. Só que ele vilanizou o carboidrato como um todo. Ele não entendeu que, por exemplo, as frutas, elas são vistas como terríveis para o metabolismo. E fruta é crucial para o metabolismo. Tanto em termos de energia, como aporte de fibra, tá? Então, como poupador de proteínas. Mas se você for falar com quem defende as linhas low carb, eles são absolutamente contra qualquer tipo de fruta. Então, assim, a gente precisa de cada um dos nutrientes, da mesma forma que a gordura. Ninguém vai defender aqui uma gordura trans. Mas existem várias gorduras, como das nozes, do abacate, que são incríveis. Então, você falou qual da Juliana? O próprio ômega 3, né, dos peixes. Exatamente. Então, assim, todos os nutrientes, eles têm um papel crucial. Então, quando você aborda pelo nutriente, você fatalmente está agredindo uma parte do seu sucesso. Por isso que eu gosto mais da abordagem calórica, porque ela deixa o devido valor para cada um dos nutrientes. Você trabalha apenas o que importa para emagrecer, que é a caloria. Uhum. E qual que é a crítica para essa estratégia? Ah, mas eu tenho que ficar contando. Ok, então você só come 6 ovos de manhã e 6 da noite. Aí você não precisa contar, você só precisa contar o número de ovos. Tem que contar até 6. Você precisa contar o número de 6 o tipo de carboidrato interfere muito no tipo de formação de colágeno durante a cicatrização, por exemplo. Exatamente. Então, um paciente que se alimenta com carboidratos de absorção rápida, os refinados, os industrializados, eles têm uma tendência importante a fazer fibrose. Puxa, foi lá, paciente, corpo bonito, gordurinha localizada, não tem gordura visceral, fazer uma lipoaspiração. Fez uma lipoaspiração que saiu com um trabalho bonito, com uma regularidade de tecido bonita, e eventualmente ali na 3ª semana, fibrose, irregularidade, o que está acontecendo? Não, tá tudo bem, mas o que você está comendo? Está comendo doce, está comendo chocolate? Eu tô me recuperando. Eu mereço. Vamos parar um pouquinho, vamos voltar para um cuidado dietético mais centrado, vamos incluir, sim, os alimentos mais naturais, as frutas, vamos incluir carboidratos integrais de absorção um pouco mais lenta, em menor quantidade, e vamos ver como isso responde. As fisioterapeutas adoram, né? Porque daí começa a assumir toda esse aspecto. Você entende que em termos estéticos, a dieta de curto prazo, de resultado de curto prazo, ela é muito mais bem vista por essa classe de pacientes, igual você falou? O problema é a oscilação dessa dieta. Exato. Então, oscilação, porque isso imagina imediato a pessoa abordada ótimo, cirurgicamente, a oscilação. Mas é péssimo o resultado. A tendência dessa paciente de faz um tratamento radical, relaxa, faz um tratamento radical. Né? Sim. Meu Deus, isso para fins estéticos, pós-cirúrgicos principalmente, isso acaba com o resultado da cirurgia. Acaba. E hoje a gente tem assim, uma guerra de teorias, mas justamente por ser uma situação nova. Se a gente for pensar que a insulina ela foi descoberta em 1921, e tem 100 anos do entendimento do diabetes, a obesidade não tem nem 10. Então a gente está assim, começando a lidar com ela. A gente só vai começar a entender a obesidade de verdade quando a gente tiver um medicamento que emagreça só com o uso. Existe essa perspectiva? Será que existe? Sabendo que você vai acabar com toda uma indústria?
toda a indústria do diabetes e da hipertensão depende da obesidade ser de difícil controle. Será que será tão fácil assim? Isso é um questionamento que a gente tem que ter. Então é o seguinte, Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho uma gama de pacientes que vêm para mim já tratando diabetes. Pacientes com polimedicação, pacientes usando medicamentos via orais, insulina. E esse paciente vai progredindo disfunção renal, vai fazendo uma nefropatia diabética. Esse paciente chega com creatinina alterada e vai subindo a creatinina, por exemplo. E por diversos motivos, esse paciente tem uma doença progressiva e ele chega na hemodiálise. A gente percebe que o paciente, quando ele avança a doença renal crônica, e principalmente nos pacientes de hemodiálise, as medicações vão saindo. Muito por algumas medicações não podem ser usadas com determinada taxa de filtração glomerular, mas muitas medicações, inclusive a insulina, você percebe uma melhora dos níveis glicêmicos desse paciente em diálise. Você tem que reduzir, e às vezes o paciente fica sem insulina. Qual que seria a justificativa para isso, né? Como é que você vê esse tipo de paciente no consultório? Tá, você diz do paciente que ele caminha para a indicação de terapia substitutiva. Até mesmo o paciente que entra em terapia substitutiva crônica normal. Está fazendo 3 vezes por semana, que já faz, está habituado a fazer. O que acontece? A nossa abordagem é cada vez mais, se você for falar qualquer palestra, qualquer congresso sobre isso, eles preconizam uma abordagem precoce até demais. Inclusive, a tendência agora é até que a metformina deixe de ser a primeira droga para colocar os inibidores de SGLT1 como primeira opção. Ainda mais agora que a dapagliflozina ela ficou disponível na farmácia popular. Então, a tendência é que passe a ser a primeira droga e a recomendação é que o paciente, ao diagnóstico, ele receba como prevenção da doença renal crônica, que não deixa de fazer sentido, uma vez que a gente está prevenindo a evolução. Agora, veja que todo tratamento acaba ficando caro. Então, eu acho que a gente tem que pesar o que é a ciência e o que o paciente pode dar conta de pagar. Quando ele caminha já para o grau 4, ou ele já tem a indicação de diálise, é aquele paciente que ele já perdeu boa parte do néfron. Então, o que acontece? Qualquer tipo de intervenção do diabetes dele, ele vai enfrentar um rim que não colabora em nada. Então, assim, ele vai acabar tendo muito mais complicações com aquele tratamento, justamente pelas limitações do próprio tratamento. Então, acaba sendo muito mais interessante você usar a insulina, que é algo muito mais fisiológico, sendo que os outros medicamentos, além de terem esse custo, eles não estão contribuindo praticamente em nada, porque o rim não ajuda, entendeu? Então, esse paciente que ele fica mais grave, por que ele parece ficar melhor? Esse é um paciente que ele já está com um grau de desnutrição, ele já começa a ter um acometimento cardíaco, ele já começa a ter retenção até nos órgãos esplâncnicos. Então, aquela pessoa que ela já tem uma redução de apetite pela própria condição da doença no geral. Então, sistemicamente, essa pessoa já não funciona bem. Então, o diabetes, ele é uma doença de, como é que eu vou te dizer? De má reação ao excesso. O próprio corpo, ele já começa a se retrair. É a mesma coisa que se você for ver o paciente diabético quando ele está gripado. Você percebe que o diabetes fica bem mais tranquilo. Entendeu? Então, assim, seria como se fosse num espectro de curto prazo de uma gripe, esse paciente ele é crônico. Então, é como se ele ficasse constantemente doente. Então, eu entendo que essa melhora do diabetes, ela acaba sendo muito mais porque esse paciente ele está retraído, ele está funcionalmente doente. Então, ele acaba sendo assim, você não tem qualquer colaboração do rim. Então, a intervenção médica ela é até mais perigosa. Então, você acaba retirando pelas limitações do tratamento, mas até pela segurança do paciente. E pegando um gancho dos inibidores SGLT2, o paciente que avança no diabetes tipo 2, principalmente, que chega a um quadro de necessidade de insulina, você insulinizou esse paciente, com qualquer insulina que seja, esse paciente ainda mantém a indicação de manter, tem indicação de uso da dapagliflozina, empagliflozina, ou insulinizou e teria indicação já de rever esse tratamento? Veja bem, uma das limitações do uso da insulina é que se esse paciente ele ainda tem secreção de insulina, a hiperinsulinemia que você gera com o tratamento vai comprometer a função cardíaca.
Então, nisso, o inibidor de SGLT2 ele vai ser fantástico, porque ele vai contrabalançar a parte ruim da insulina. Hoje, a tendência é que essa classe ela seja útil para o paciente com a nefropatia e com a cardiopatia e também pelo diabetes. Então, é um medicamento que ele foi desenvolvido para o diabetes que ele se expandiu. Então, não faz muito sentido a gente basear o uso desse medicamento de acordo com o diabetes. Você identifica esse paciente como de alto risco cardiovascular e usa pelo risco cardiovascular. Independente do diabetes. Independente do diabetes. Então, ali naquele contexto, ele também vai ser bom para o diabetes. E se ele precisa de insulina, é um auxiliar a mais. Inclusive nos não diabéticos. Inclusive nos não diabéticos. E me diga uma coisa, o diabético tipo 1 tem benefício de proteção cardiovascular e renal com esse GLT2 ou não? É que o diabético tipo 1, como ele já tem aquela secreção de insulina bem reduzida, ele já é um paciente que ele já não tem a retenção líquida da hiperinsulinemia. Ele é um paciente que ele desenvolveu mais precocemente a doença. Então, são pacientes mais novos, que você não fala tanto da doença cardiovascular. E o que acontece? O inibidor dessa GLT2, ele tem um grande problema, que é o risco de cetoacidose. Então, nesse paciente, há um risco de você indicar. Há pacientes em uso, mas ele ressurgiu a hipótese da cetoacidose euglicêmica, algo que não se observava mais. Então, ele é um medicamento que a gente não... Ele não faz muito sentido no contexto geral, porque a gente tem pacientes novos, a gente tem pacientes magros e pacientes que, assim, o pâncreas não ajuda em praticamente nada. Então, você tem que fazer todo o arcabouço de insulina para esse paciente. Então, o SGLT2 ele acaba sendo, assim, uma contribuição... Você traz mais risco do que benefício. Então, assim, eu pessoalmente não gosto muito, assim. Dá para usar, não é totalmente contraindicado, mas eu prefiro não utilizar. Que o risco acaba sendo maior. O risco acaba sendo maior. Mas, assim, há estudos mostrando que é possível usar, mas na minha prática eu não prefiro não usar. Entendi. Acho que é sempre essa questão do risco-benefício em todas as condutas, né? É interessante que... Sempre tudo que a gente falou, acho que é desde o começo da nossa conversa, tudo cai no risco-benefício, né? Acho que é uma tendência aqui de grupo, até por isso, né? Essa admiração mútua de tratamentos mais conservadores, de ponderações, né? De atualizações sobre estudos, se isso é uma coisa que veio como uma possível solução ou se definitivamente no meio científico ela é uma solução. Então, acho que essa sincronia, essa ideia de pensamento, de cuidado, de ponderar, de aderir esse paciente às ideias que você tem são interessantes aqui no grupo, né? E, assim, eu peguei uma coisa do começo aqui, que o Ricardo se apresentou, e eu fiquei bastante na cabeça, né? Acredito que o Ricardo se considere um exemplo para os pacientes, até por ter sofrido com obesidade e depois conseguido controlar esse problema. E então ele provavelmente vê isso como exemplo. Você se coloca, assim, como exemplo em alguma situação para os seus pacientes? Você se considera um exemplo para os seus pacientes? Eu dou o meu exemplo para os pacientes na questão da água, por exemplo. Eu sou uma pessoa que, se eu não me policiar e se eu não tiver uma garrafa de água, eu não tenho o hábito de tomar água. Eu falo, poxa, um nefrologista que não toma água. Não, eu tomo, mas eu me obrigo a tomar água. E eu acho que é a mesma ideia da dieta. Você gosta de comer um churrasco, uma pizza, um lanche? Lógico que gosta, mas você se policia, você se obriga a fazer aquilo porque você precisa fazer aquilo para manter seu peso, para manter a sua saúde, para manter o seu bem-estar. Né? Então, assim, nesse sentido, sim. Mas, né, como qualquer pessoa, todos nós temos defeitos. Mas você está mais disciplinado recentemente também, sim, né? Sim. Tem tido um cuidado a mais em diversos aspectos. Eu acho que depois que a gente tem filho, a gente começa a pensar mais no futuro, né? Sim. Você começa a pensar que você tem que viver mais e melhor para cuidar dos seus filhos, da sua esposa, da sua família. Aí você se olha no espelho, vê que você está acima do peso, que não está fazendo atividade física. Você faz uma rotina de exames, né? Faz uma bateria de exames, você vê que você está com o seu colesterol alto, sua glicemia mais alterada. Opa! Ainda mais a gente do meio médico, a gente sabe os riscos que isso tem. Aí você fala, puxa, eu sei o que tem que ser feito. Eu tenho todas as condições de fazer isso, né? Condições físicas, emocionais, né? O meu meio me propicia fazer. Por que não fazer? Vou fazer. Essa é uma cobrança muito grande, assim,
que eu tenho na vida de tentar ser exemplo em diversos sentidos. Acho que é muito difícil você não colocar as suas ideias que você traz para sua família, aquilo que você considera bom para tua esposa, para tua mãe, para tua irmã, e não tentar trazer isso para tua realidade e não tentar usar isso de exemplo para o paciente. Até seja um exemplo passivo, né, que o paciente vai e olha e fala, puxa, olha que bacana, ele realmente faz desse jeito, ou até mesmo um exemplo ativo, né, de você pegar e trazer, mostrar, olha, né? Dentro da minha realidade aconteceu tal coisa e eu fiz desta forma, né? As soluções, elas são diferentes para diferentes pessoas. Eu acho que isso é a chamada legitimidade. Entendeu? Então, quando passa uma ideia, no primeiro de tempo tem que fazer sentido, né? Mas ali você falou uma coisa interessante em relação depois que você tem filho. Eu acho que quando passa o tempo, só fazendo uma divagação assim, você começa a perceber como na vida adulta o que nos falta é tempo. E você combate a falta de tempo com disciplina. E devagarinho você percebe o tanto de valor que você deveria ser disciplinado lá atrás. E agora você vê que é imperativo você ter uma disciplina. E isso envolve tudo, não só alimentação. Envolve água, envolve a hora do sono. Entendeu? Atividade física. Envolve o interrelacionamento com as pessoas. Entendeu? Envolve a pontualidade. Entendeu? Envolve a forma que você lida, por exemplo, com notícias. Igual agora a gente passou pelo turbilhão político, assim. Quanto que você tem que evitar se preocupar com coisas desnecessárias. Então, assim, eu acho que a vida adulta, ela traz certas necessidades que fazem, assim, nos ajuda a mostrar para o paciente que dieta é um dos fatores, entendeu? A nossa conduta pessoal, ela envolve 1 milhão de coisas e todas elas só são resolvidas com um plano, com atitude. E eu vi outro dia uma coisa interessante que pro ansioso, que muita gente se culpa, não faz uma atividade física ou se alimenta mal, fala que é muito ansioso, que a vida está muito corrida. E o grande remédio para essa ansiedade do dia a dia do mundo moderno é a disciplina, né? A rotina. A rotina, ela te traz você saber o que você vai acordar amanhã, o que você vai comer, onde você vai, o que você vai se exercitar, o horário que você vai dormir. Isso, ao longo do tempo, vai diminuindo o seu nível de ansiedade, porque você já sabe o que esperar do dia seguinte. No meio médico é mais difícil, porque nem sempre, digo até o cirurgião, né? Um dia você tem uma cirurgia mais curta, um dia você tem uma cirurgia mais longa, um dia tem um cancelamento por N motivos. E é difícil de você ter uma disciplina diária tão... Então, você tem que ser muito forte para ter uma disciplina diária. Tem que tentar se organizar, né? Na minha rotina hoje eu consigo, né? Acordar cedo, me alimentar, fazer atividade física, começo a trabalhar, tento almoçar no horário certo, tento dormir num horário razoável. Então é tentativa, né? Tentativa e erro. Agora tá dando certo, consegui encaixar na minha rotina aquilo que dá certo. Mas lógico, imprevisto sempre acontece. Mas né? eu provoquei isso porque eu acho que você, de fato, de tempos para cá, eu te conheço há algum tempo, você tem se colocado nessa posição de ser exemplo. Eu tenho conseguido colocar um pouco em prática aquilo que eu prego, né? E isso a gente observa a resposta na minha questão física, na questão emocional, social, familiar, disposição. Então isso traz benefício. Naquele curso que eu falei que estava preparando, né, o curso digital, né, do controle do peso, tudo, que eu ainda não completei, não gravei, mas eu acho que o que eu aprendi de preparar aquele curso, eu me tornei uma pessoa extremamente mais disciplinada quando eu percebi que o segredo não é discutir qual o plano, é ter um plano e seguir o plano. Entendeu? Então, eu vou discutir que se essa dieta é melhor, ou se eu devo fazer assim, ou se não sei quem tá certo. O que eu tenho que saber é, qual que é o teu caminho? Agora você vai lá e segue o caminho. E eu tento passar para os pacientes isso, que assim, você tá indo para onde? Você tá indo para onde? Então o caminho é esse, você vai seguir esse caminho? Vai. Ah, mas eu não vou. Então vamos tentar ajudar, mas a pessoa tem que decidir seguir esse caminho. Não sei se... Sim. Não adianta ter um plano bem traçado se você não executa. Eu até achei um exemplo extremamente interessante num livro, onde quando você vai num aeroporto, o que você faz? Você compra uma passagem. Qual que é a primeira pergunta? Para onde você vai? É tão simples, né? Você se pergunta, você está querendo emagrecer. Para quê? Por quê? Então, assim, se a pessoa pensa apenas no motivo estético, ela vai fazer aquele plano só até ela se sentir mais bonita.
naquele momento ela para a dieta. E ela volta. Você percebe que interessante? Então, assim, se eu quero manter uma saúde por uma vida, eu vou ter que manter aquela dieta por uma vida. Não é verdade? Então, eu acho que se a gente caracteriza onde a pessoa quer chegar, aí ela entende o porquê daquele caminho. Se eu caio naquela ideia que o paciente ele só quer emagrecer, ele só vai emagrecer. Então, hoje eu tenho trabalhado isso bastante, de valorizar que a pessoa se mantenha magra para sempre. Não que ela simplesmente emagreça mais uma vez e recupere tudo. Você não tem ideia de quantos pacientes eu tenho no consultório. Eu perdi 20 quilos ano passado e agora recuperei 21. Isso é extremamente comum. Tá? Então, acho que se a gente considera que, vamos dizer que eu perdi, 5 quilos e nunca mais recuperei, isso é extremamente válido. O que importa é o tempo que você não voltou para o teu peso. Eu até pergunto para os pacientes, eles ficam bravos comigo. Eu falei, qual que é o teu peso? Ele fala o peso que ele queria. Ele fala o peso atual, mas ele não fala o peso máximo que ele teve, que é o peso dele. Então eu pergunto, tá, agora diga qual é o seu peso. Esse aqui. Não, o teu peso é aquele lá que você teve. Não, esse eu não quero. Sim, mas o teu corpo quer. Então se você não souber combater essa necessidade, você vai voltar lá. Essa visão é interessante, né? Porque daí você se obriga a ver que você é um doente crônico. Dá pra afirmar que a obesidade é uma doença crônica? Sim, exatamente. É que se você for querer caracterizar o que é uma doença, aquela situação na saúde que você não tem controle. Que você tem que fazer algo para reverter. E manter. Então, veja, uma pessoa que não tem câncer, ela tem que ir atrás de um tratamento para câncer. Concorda? Sim. Então, eu penso assim, que é lógico, né? A gente evita que surja um câncer e tudo. Tá, mas uma pessoa, ela vai fazer uma quimioterapia se ela não tem o diagnóstico de câncer? Então, da mesma forma, uma pessoa que não tem obesidade, ela tem que fazer uma dieta super restritiva. Ela tem que ficar preocupada com isso, porque senão, puxa, será que ela não tinha que focar na calvície que ela tem? Né? Ou focar, não sei, naquela dor que ela está tendo. Então, eu acho que quando a gente coloca a obesidade como doença, tudo fica claro para os pacientes. Claro da necessidade de um tratamento. Claro da seriedade do processo. A gente estava até falando em off aqui de tantos tratamentos mirabolantes que a gente vê por aí. E eu acho que cabe aos médicos trazer a obesidade como doença e entender ela. Que cada paciente nosso ali está sofrendo com isso. Então, se a gente enxerga esse paciente como alguém que está com muita dificuldade por problema hormonal de controlar o peso, aí a gente vai acolher esse paciente. Entendeu? Assim, e como eu falei daquele cirurgião, que você quer fazer cirurgia bariátrica, perca 20 quilos e retorne aqui. É a pessoa que realmente não entendeu o que é obesidade. Se a pessoa está operando porque ela não consegue perder peso, o que você vai lá e manda ela perder peso? Não sei se isso fez sentido para você. Assim, nem precisava operar. É isso que a gente vinha conversando ali, né, nos bastidores ali no intervalo, que você me questionou, né, de como é que é essa abordagem, né, paciente que precisa perder peso. Eu acho que a abordagem tem que ser cuidadosa, tem que ser motivadora. Importante para esse paciente não é saber que ele precisa perder peso, não é saber que ele tem que pegar os meios que ele acha adequado e perder. Então, quando a gente, de maneira simplória, isso é mais objetivo, né? Perca peso e volte. Mas isso é um tapa na cara do paciente. Exatamente. Agora, quando você traz a motivação para o paciente, explica, olha, é necessário você fazer uma adequação, por quê? Porque você vai ter benefício na ponta de riscos, você vai ter benefício na ponta de melhor resultado, você vai ter benefício em amplo, em pequenas intercorrências que vão prolongar a tua recuperação, então uma recuperação mais prolongada. E você realiza, você exemplifica isso, e você demonstra que existe uma rede de apoio e que existem meios. Esse paciente se sente mais acolhido, esse paciente se sente forte para executar o plano. Perfeitamente. Então, seja qual é a linha que ele vai seguir, fazer um estudo se tem alguma deficiência hormonal, fazer o estudo se tem alguma deficiência metabólica, fazer o estudo se tem alguma deficiência de ingestão dietética, de falta de exercício físico. E isso é um braço muito amplo, são de diversas maneiras
que a obesidade pode ser combatida, ou o sobrepeso. São diversas maneiras e não é impossível para ninguém. Exatamente. A palavra Tem a que maneira você falou de cirúrgica, motivação, é isso tem a mesmo. maneira... Quer dizer, o extremo, na minha visão, é a maneira cirúrgica. Quando se esgotaram todos os outros meios e aquele paciente chegou num limite dele, num limite psicológico, num limite de abalo, que ele não tem mais forças para seguir o plano que você falou. Exato. E Então, quando você falou de motivação, o ponto é esse. Eu acho que cabe a gente falar para eles que eles podem perder peso e que não vai ser um processo fácil. Se eu falo perca 20 quilos, fala vem aqui, Não, é porque um é tapa na fácil cara. você, só que não conseguiu. Todo mundo conseguiu e só você que não. A verdade é que nos cabe É um afronte, mostrar que né? você é capaz. Eu falo para os pacientes, eu fico aqui meia hora falando isso tudo. Por quê? Porque eu sei que você é capaz. Isso não quer dizer que você vai tirar de letra. É um processo super difícil. É envolve dia uma após dia disciplina, prestando envolve atenção. passar vontade de muita coisa. Sim, uma restrição Pensar aqui ali. antes de agir, né? Porque Pensar antes de agir. Pensar. é muito comum, assim, Agir por impulso, né? você estar alimentado e ter vontade de comer determinada coisa. Isso, é normal, você exatamente. comeu ali, hoje eu vou comer um pedaço de pizza. Puxa, comi 2. Ai, mas eu tô com vontade de comer mais um. Não é fome, não é falta de nutriente. O nutriente já foi suficiente. Mas é aquele impulso, às vezes é o momento de parar. Você conseguir analisar isso, você ter uma amplitude para essa análise, você ter a capacidade de julgar se nutricionalmente aquilo é necessário e, né, também ter a capacidade de dizer não. Eu acho que muito dessa influência que a gente procura fazer no paciente envolve reciprocidade. Então, quando você acolhe, você coloca para esse paciente que ele é capaz, ele quer mostrar para você que é realmente capaz. Ele quer te provar Ele isso. quer te provar. Agora, se experimentar e falar, nem tente. E Essa pessoa não vai nem querer tentar e vai ficar brava com Os você. exemplos que dão certo são os mais incríveis, né? São aqueles que traz uma mudança não só de supérfluos, ela traz uma mudança profunda na vida da pessoa. E esses são os casos, digamos, mais desafiadores, são esses que trazem para nós como médicos a maior recompensa de, puxa vida, olha como essa vida mudou, né? Olha como a gente fez bem, olha como a gente seguiu o caminho certo. Como valeu a pena. Valeu a pena. E esse papo valeu a pena. Valeu. Valeu a pena ou não valeu? Nossa, Valeu. maravilha. Com certeza. Muito produtivo. Muito Quero produtivo. agradecer, Ricardo Bizelli, muito Obrigado obrigado a pela você. presença, foi muito bacana. Vamos agora nos Me preparar agradece para também. próximas, né, Dr. Marlon? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Maravilhoso ter recebido você aqui Obrigado. hoje. Nossa, foi muito bom mesmo.